Sob o céu estrelado, alguém grita quando um machado voa em sua direção. A arma desfere um golpe fatal. Um homem de longos cabelos negros eliminou seu adversário. Um velho indaga se o inimigo já partiu deste mundo. O jovem questiona se o ancião é incapaz de ver. Prontamente, o outro responde que sua visão o abandonou há muito tempo. O homem de longos cabelos, exausto, lamenta enquanto se aproxima do ancião. Ajoelhando-se, afirma que está concluído, recebendo elogios do ancião. Mas o jovem assume que o velho também merece mais elogios. O culto da luxúria era forte o suficiente para pintar os distritos centrais de sangue, levando todas as facções a se unirem contra eles. Nosso protagonista olha para trás, vendo que completou com sucesso sua batalha contra a luxúria, mas sabe que sua vida logo chegará ao fim. Seu amigo pergunta se ele está bem, e o protagonista responde que sim, por ora. Logo, o velho diz que a seita não ortodoxa não sobreviveria sem seu líder supremo. Nosso herói ferido comenta que a aliança ortodoxa só não foi eliminada do distrito graças ao ancião. Rindo, o homem afirma que tudo aconteceu por causa dele, Yon Ojon, conhecido como o Imperador Negro. O velho ainda quer perguntar algo ao jovem, causando-lhe confusão. O ancião sabe o protagonista foi escolhido sucessor das facções ortodoxas, mas ainda assim, ele preferiu se tornar o líder da facção não ortodoxa. O Imperador Negro fica em silêncio e explica que as coisas acontecem por isso. O velho permanece impassível e revela que ele morrerá em 8 minutos. O homem mais jovem promete permanecer ao seu lado até o fim. Enquanto conversam, uma terceira pessoa se levanta com uma agulha envolta em aura roxa. Então, o líder da Aliança Mirim diz para não guardar rancores, e aquele homem se prepara. Ele lança a agulha, que atinge o peito do protagonista. Sentindo dor, nosso herói solta um gemido, percebendo então que é uma agulha de acupuntura. A aura roxa do homem começa a sumir, e nosso herói percebe que Tanqua não morreu como ele pensava. O ancião pede compreensão, questionando quem o deteria se ele morresse. Então, o homem diz que se desculpará na outra vida. Ele seguirá adiante, esperando reencontrá-lo. O protagonista, caído, questiona o motivo da ação, já que morreria de qualquer forma, e percebe que seu fim será doloroso. Há 26 anos, o protagonista viu seu clã ser destruído, e seu pai morreu junto com seu irmão. Ele ficou sozinho sob os céus nos distritos centrais sem ninguém em quem confiar. No fim, ele se juntou às facções não ortodoxas e subiu até se tornar líder, mostrando o quanto lutou para sobreviver. Agora, o homem desaba no chão, gemendo, acreditando que tudo foi em vão. Mas até seus momentos finais foram marcados por dor intensa e traição. Na escuridão total, ele ouve ensinamentos budistas e se questiona se está na vida após a morte, até abrir os olhos e ver alguém à sua frente. Ele percebe que a pessoa é um sacerdote-chefe e acha seu rosto estranhamente familiar. Então ele se pergunta se está sonhando ou alucinando, até que um toque inesperado durante a cerimônia o distrai. Ele vira seu rosto rejuvenescido em direção ao toque e vê um garoto ao lado, que diz que são os ritos ancestrais e que ele deve se sentar, pois o pai está observando. Seus olhos mostram surpresa por um instante ao reconhecer Gipion. Logo em seguida, ele chama seu nome e abraça o garoto. O número 1 fica perplexo, mas o protagonista percebe que seu irmão, falecido há mais de 20 anos, está presente. De repente, ouve seu antigo nome sendo chamado e reconhece a voz. Ele se vira e chama o pai, vendo o velho que o criou atrás dele. A confusão se instala em seu rosto. O protagonista corre até ele, chamando o homem que o criou. O ancião segura sua mão. O cabelo do jovem esvoaça enquanto ele se ajoelha diante do pai. O silêncio domina o ambiente. O jovem protagonista ainda está confuso, enquanto o ancião mantém um olhar sério e altivo. Ele comenta que o jovem está perturbando os ritos e exigirá uma explicação depois, mas por ora, deve se penitenciar por 3 dias. O pai do protagonista permanece em silêncio, mantendo uma expressão cética. O jovem rapidamente aceita sua punição e, ao olhar para si mesmo, percebe que está vivo de novo. Todas as cicatrizes, calos e feridas sumiram. Ele percebe que voltou ao seu passado, o passado ao qual ansiava retornar, tendo sido levado de volta ao clã do Verde Monte Mion. O protagonista vai ao templo dos ancestrais. Logo entra e fecha a porta. O jovem assume que seu ancião não tem misericórdia. Logo entende que não pode aceitar isso facilmente, pois é um mistério que pode causar problemas mais tarde. Mesmo assim, o herói fica inquieto. Ele logo para de pensar nisso, não encontrará respostas refletindo. Mas algo prende o jovem. Sua mente percebe algo agora. Então ele se senta no chão e se pergunta se voltou a ter 18 ou 19 anos. Olhando o clima de outono e seus parentes, ele deduz que voltou 26 anos no tempo. Isso significa uma coisa. Com raiva, ele soca seu apoio.
pois percebe que em menos de um ano, seu clã será destruído. Assim, o jovem conclui que não pode se dar ao luxo de descansar. Ele abre a porta com força. Logo, o herói reconhece seu irmão, que estava entrando. O número 1 pergunta onde o herói vai. Taed pensa. Seu irmão diz que ele precisa ficar lá por mais 3 dias, e pergunta por que o outro está lá. O irmão gentil abre seu kimono para pegar algo, e admite que estava preocupado porque o jovem só beberia água por 3 dias, então trouxe alguns bolos de arroz feitos por ele mesmo. Nosso protagonista encara o rosto de seu irmão, lembrando que Gipion morrerá em 1 ano e meio. O jovem sugere que nosso herói coma antes que o mais velho perceba, mas Ojon pensa no pai, consciente de que ele será morto pelo vilão por ser o chefe do clã. Isso parece uma piada cruel para o protagonista. Assumindo uma raiva que eliminará os inimigos antes que isso aconteça, ele pensa em se preparar bem para impedir isso, enquanto seu irmão se surpreende com o abraço inesperado. Rogeon promete que alcançará seu auge e matará todo o lixo que ousou tirar sua felicidade. Algum tempo depois, o protagonista chega a algum lugar. Assim, ele segue o caminho e sobe as escadas. Os servos reverenciam e saúdam o jovem mestre. Ele avança até parar abruptamente diante de 2 guardas. Os 2 saúdam o mestre e perguntam o motivo da visita. Ele responde que deseja ver o pai. O guarda pergunta se o jovem veio porque foi chamado, mas Ojon responde que não. O mais velho se aproxima um pouco e diz que, nesse caso, o protagonista não pode entrar. Ojon diz estar com muita pressa. O outro responde que tem ordens estritas para não deixar ninguém entrar até o meio-dia. Com isso, nosso jovem se desculpa e solicita que entreguem uma mensagem ao seu pai, ao que os 2 concordam. Nosso protagonista afirma que aprenderá o verdadeiro sabão azul antes do tempo. O mais velho concorda, mas ficam perplexos com essa revelação. O barbudo questiona se ele pretende realizar algo tão avançado. O jovem afirma e se afasta, lembrando-os de avisar seu pai. Ele sai do templo onde está seu pai, lembrando que logo dominará essa técnica. Os guardas questionam se Rogeon conseguirá dominar uma das 5 artes marciais do clã. Seu colega afirma que o jovem mestre não conseguiria, mas o segundo jovem mestre talvez consiga. Logo vemos que no passado, Rogeon odiava Gipion, pois seu irmão era tão talentoso que o pai só conversava com ele. O protagonista agia como se não estivesse lá. O pequeno comenta que é desumano ficar tanto tempo sem comer, ninguém aguentaria uma batalha apenas com água. Ele suspira, olha ao redor e pergunta se o protagonista está com fome e quer que ele traga algo. Nosso herói fica em silêncio enquanto seu irmão sugere uma pousada que ele possa gostar, mas logo é interrompido pelo jovem chamando seu nome. O silêncio preenche o lugar, e o mais novo confuso o questiona. O jovem acaba pedindo desculpas a ele, assim pedindo perdão por tratá-lo tão mal. Ele admite ser incapaz e desonesto por não apoiar o crescimento do irmão, e tudo isso foi devido ao seu orgulho. Ele promete que não vai se repetir. Impressionado, o irmão mais novo quer falar, mas o outro se desculpa por causar problemas. Mesmo sem perdão, deseja que deixem o rancor para trás. Gipion percebe que Ojon realmente mudou e não o odeia mais. O jovem chora de alegria ao ouvir a confissão. Seu irmão solta um suspiro acompanhado de um sorriso. Ficam lado a lado, e Ojon o conforta. Os 2 guardas assistem em silêncio, confusos, mas impressionados com o que veem. Estamos na cozinha do velho Sunny. Gipion chama seu irmão. O último ergue o olhar e diz que o grito da andorinha voadora do garoto está mais vívido. Nosso jovem se impressiona com a percepção dele e admite que seu andar é bem diferente do normal. Percebendo que suas energias se movem um pouco à frente de seu corpo, Ojon fica em silêncio, lembrando que praticou o método da andorinha voadora durante seu exílio. Era um plano arriscado, pois exigia que ele se concentrasse e compreendesse cada parte de seu corpo. Ele notou que seu corpo tinha regredido drasticamente, já que teve que extrair forçadamente a chave de seu corpo como se estivesse se despedaçando em partes. Foi um processo doloroso e extremo, reconhecendo assim que não foi fácil. O jovem teve um sangramento nasal, e sua mente e corpo só se mantinham unidos pela força de vontade. Gipion nota que o método da andorinha voadora de seu irmão já alcançou 7 estrelas. Percebendo algo extremo, o jovem concorda, revelando então que dominou completamente o método da andorinha voadora. O mais novo pergunta se é verdade. Mas logo parabeniza, e Ojon percebe que devido à mudança de chi interno, seu andar se alterou ligeiramente. Ainda assim, o talento e a percepção de seu irmão eram tão aguçados que ele percebeu isso sozinho. O outro percebe algo estranho ao aproximar uma chave conhecida. Ojon, saboreando o chá, percebe 3 pessoas, uma com nível de força aceitável. Seu irmão avança cumprimentá-los, mas é interrompido ao esbarrar em alguém, uma mulher que o olha irritada.
Ele tenta se desculpar, mas ambos o ignoram e seguem em frente. Enquanto os dois rudes conversam, o jovem encontra seu amigo. Nangon Sangva observa que o local não impressiona. O protagonista toma chá enquanto o irmão fala. Com um olhar sério, o jovem fica atento. O mais velho sugere que a garota prove o peixe até reconhecer o irmão do protagonista, chamando-o de irmão Jeonwak. O mais novo resolve apresentar seu irmão. Cordialmente, nosso herói se apresenta como Yeon Ho-jeon. O irmão mais velho diz ser Lee Jeonwak, mas logo a garota o interrompe, perguntando se vieram só para admirar a vista. O homem desesperado nega e pede ao irmão alguns pratos. A mulher olha em volta e questiona se o homem ousa chamar aquilo de comida. De cabeça baixa, ele volta ao seu lugar e se desculpa por sugerir o local. O protagonista logo o interrompe, chamando-o. Ele afirma que devem comemorar e sugere que o jovem lhe pague uma bebida. Com grande emoção, o jovem diz que comprará quantas bebidas o outro quiser. O silêncio domina o local até que o grito da mulher se torna evidente. Enquanto ela diz que é vergonhoso alguém inferior dar uma palestra, seu companheiro pede à jovem que se acalme, destacando que estão sendo observados. Com um sorriso arrogante, ela questiona a quem ele se refere, comentando que há muitos insetos. Os irmãos olham para ela, enquanto Gipion exibe uma expressão de raiva. Ambos tentam fazê-la parar de falar dos irmãos, pois pertencem a um clã respeitado. A garota diz que ninguém reconhece o jovem clã como um dos 7 grandes clãs. Ela manda rapazes falarem baixo, mas avisa que poderia rasgar bocas. O mais novo se levanta. O protagonista levanta o olhar e observa. Ele vê o irmão se virar para a mulher e tenta chamá-lo. Cercado por uma aura de raiva, o mais novo grita que a mulher está indo longe demais. Ela fica confusa com a afirmação. O rapaz então sugere que a vulgaridade e os insultos são típicos do clã dela, deixando-a paralisada. Mas de rosto paralisado, surge um sorriso malicioso. A garota ri, afirmando que eles se acham especiais apenas por serem vistos como um dos 7 grandes clãs. Ela sente o estômago doer de tanto rir, mas o garoto simplesmente diz algo inesperado. Ele diz que a forma como ela foi criada não justifica suas atitudes. Furiosa, dá um soco na mesa com força, destruindo tudo. O local silencia com a explosão de raiva. Então ela diz que vai abrir um buraco no estômago para ver o que está dentro. O irmão mais velho diz ao menino que da próxima vez que vir pessoas assim, ele não deve perder tempo porque consertar essas pessoas só é possível com uma boa surra. Mulher tola, com um sorriso malicioso, questiona se precisa de conserto. Aponta para a protagonista e chama servo. Ela ordena ao servo que prepare a refeição na sua frente, deixando o irmão mais velho atônito com tal pedido. Mas logo após responder, ele leva um tapa no rosto. A jovem pergunta se ele quer ser expulso da família do território Anhu. Ele se aproxima e comenta que ouviram a garota. Manda que se apressem. Nosso protagonista o segura pela cabeça. Enorme força o subjugou, obrigando-o a ajoelhar-se. Olhar fixado nele com ódio e fúria. Protagonista solta a cabeça do homem, que cai para trás. Mas ele ataca novamente, desferindo um golpe no abdômen do ancião. O homem acaba cuspindo saliva enquanto nosso protagonista permanece parado, encarando a senhora. Ela se prepara para desferir um ataque devastador e avança em direção ao protagonista, chamando-o de verme. O jovem se prepara para usar uma técnica com as mãos. A mulher experiente questiona sua sanidade, pois a técnica do vento celestial não é segura sem proteção. Ela acha que ele vai deslocar o ombro e quebrar o braço. O protagonista avança a mão, realizando um golpe suave e curvo ao redor do braço dela, agarrando-a com força. Ouvimos a jovem gritar de dor daquele ataque. Brilhante cai cortado. Ela tenta amaldiçoá-lo, mas percebe um chute vindo. Esse chute atinge a perna, deslocando o osso. Ela fica surpresa, até que vê sua perna quebrada contra o chão. Um grito escapa de sua boca da dor causada. Ela recua, grunhindo. Mesmo que o protagonista tivesse sido ferido, não importaria enquanto ferido. Ele correria para retaliar e dividi-los ao meio. A mulher o encara e avisa para manter distância. O que se manifestou foi a vontade do Imperador Sombrio Aja, que ainda habitava nosso protagonista. Logo, a jovem começa a gritar e a xingá-lo em lágrimas. Então diz que o clã dele não ficará impune pela humilhação a que ele a submeteu. Nosso herói fica calado, apenas observando as ofensas, até que ela ameaça destruir todo o seu clã. O ódio surge em Ojon e se torna visível em seus olhos. Benny se agacha e pergunta como planeja fazer isso, deixando-a confusa. Nosso herói quer entender como Nangung pretende destruir seu clã. Seu irmão o chama, achando estranho o comportamento intimidador. A garota afirma que ele é responsável e que o clã Nangung vai se vingar, mas o herói a interrompe. Em seguida, chuta a cadeira ao lado, fazendo um pedaço voar. Ele agarra a perna da cadeira, dizendo que agora tem mais um motivo para matá-la e enterrá-la,
para que seu clã nunca saiba. Nangon Sangva, em choque total, clama por socorro. Mas é em vão, pois o protagonista ataca de uma vez, e tudo que ouvimos é seu grito. Pouco depois, avistamos uma casa isolada na floresta. O pai do protagonista exige explicações. Seu rosto está calmo, irradiando seriedade. Logo, herói revela que lutou por um conflito comum. Pai fala severamente, dizendo que não foi isso que perguntou. O irmão caçula do protagonista se sente desconfortável ali. Ele olha para ambos, alternando seu olhar entre eles, sentindo-se um pouco nervoso nessa situação tensa. Então o pai diz que o rosto do filho do clã Lai foi arruinado, e a filha do clã Nanguan está com o braço e a perna quebrados. Afirmaram que os ferimentos da garota eram muito graves, e que ela precisaria de pelo menos 6 meses para se recuperar. Ojon diz que eles mostraram intenção assassina e exigiram que se curvassem, enquanto seu pai diz que ele poderia ter se afastado. Mas o jovem o interrompe, perguntando se são mesmo um dos 7 grandes clãs. O homem barbudo questiona o que ele quer dizer. Nosso protagonista explica que a garota não parecia reconhecê-los como um dos 7 grandes clãs e se considerava superior a eles. Essa notícia deixa o ancião surpreso. Logo depois, jovem sai da sala com os guardas. Ojon pensa que, mesmo na situação, ele não deveria ter afirmado que estava certo, pois essa violência não segue o caminho ortodoxo. Este é o caminho do não ortodoxo, que é o completo oposto da rota do clã Yon e também contrário à vontade de seu pai. Ele reconhece que se habituou à facção onde viveu por anos. Ele passou 30 anos como Imperador das Trevas. Logo depois, Hojon pondera sobre como lidar com as técnicas de seda True Blue, sabendo que será repreendido se questionar o pai. Vemos então outro lugar distante localizado fora do clã Yon. A ancião cuida do braço da jovem que enfrentou o protagonista. O líder. A família Nambon observa a jovem, que permanece em estado crítico. Pergunta se ela se recuperará. Médico diz que é menos grave do que parecia, mas a preocupação é a ferida no coração. Ela sofreu um grande choque. Corpo se recupera em meio ano. Nada a fazer sobre o trauma mental. O homem barbudo olha para a filha sério e neutro. Silêncio na sala após saída do médico. O ancião saúda o jovem mestre na porta. O jovem chama seu pai, que o identifica como Aya. Este é o segundo chefe, o segundo filho do clã, Nambon Yun. Pergunta o que o pai pensa. O homem de cabelo amarrado diz que os ferimentos são graves e lamenta tê-la enviado para ver o mundo. O jovem comenta que sua irmã deve ter tirado lição do ocorrido. Ainda há um ponto importante, que apesar de terem contribuído para o crescimento dela, não podem perdoar o autor do crime. O ancião diz que o culpado é do jovem clã. Nambon Yun diz que o clã tem 50 anos de história, que ousaram mexer com o clã deles. Nambon Yun pergunta se seu pai pretende deixar o jovem clã sem punição. O homem encara o horizonte, uma sombra em seu rosto, e conclui que sim. Embora uma criança tenha sido machucada, ele prefere evitar confrontar o poderoso clã Yan. Sorrindo, o jovem concorda, afirmando que o líder deve evitar ações impulsivas. Gelder questiona sobre o culpado, e o jovem responde que ele pagará por seus atos, já que é o responsável por tudo. Em seguida, o jovem pergunta quando será a reunião dos sucessores. Logo, a lua cheia ilumina o céu, e o irmão mais novo do protagonista questiona sobre a reunião. Seu pai explica que é um festival onde muitos discípulos dos 7 grandes clãs participam, e como o nome sugere, é para aproximar os clãs e criar harmonia. Ele dá a permissão de entrada ao filho mais novo e diz que o Esquadrão Azul irá com ele, surpreendendo o jovem, que vê isso como uma honra. O pai questiona se há algo errado, já que o filho aparenta estar tenso. O jovem comenta que seu irmão mais velho seria mais apto para isso, e o ancião compreende. O homem barbudo se vira, reflete um instante e diz a Gipion que seu irmão é perigoso, deixando-o perplexo. O ancião comenta que Ojon anda diferente e pergunta ao filho se ele notou isso. Parece que o protagonista mudou completamente de uma hora para outra. Sob a lua alta brilhando no céu, vemos nosso herói. Em outro lugar, entre os bambus, nosso herói treina com dedicação, manejando o bastão habilmente. Ele desfere um golpe poderoso no ar, mas logo um choque percorre seu braço. Com dor, ele rende os dentes e solta um gemido. Ele solta a arma no chão e observa suas mãos ensanguentadas. Ele reconhece que chegou ao seu limite e resolve deixar o machado de lado por hora, já que está enfrentando dificuldades até com o bastão. Ele se questiona sobre o tempo necessário para recuperar sua força, quando ouve alguém chamá-lo, surpreso por vê-lo treinando. Nosso herói olha de lado, intrigado com a presença do pai, que fica ainda mais admirado ao vê-lo treinando à noite. Nosso protagonista expressa sua vontade de dominar a lança e o bastão.
Seu pai fica surpreso ao ver que ele está genuinamente se dedicando a dominar tais armas. Ele se pergunta se o filho vai treinar com a espada, mas o jovem recusa prontamente. O pai pergunta por que então questiona se ele vai treinar com a espada, já que, como o filho mais velho do clã, ele deveria melhorar sua esgrima. Mas o herói argumenta que, por mais que treine e aprenda, não vale se não for aplicado corretamente. O ancião fica surpreso com essa perspectiva. O jovem afirma que o caminho marcial é percebido pelo corpo e que encontrou a forma que se adapta a ele. Então ele seguirá. Um silêncio se instala entre os dois. O pai do protagonista se vira em silêncio e menciona que o porteiro lhe revelou algo. Ele questiona se o rapaz deseja dominar a técnica da seda azul verdadeira, e o protagonista afirma sim. O ancião diz que a técnica da seda azul verdadeira é uma das 5 artes divinas do clã, e ninguém pode aprender qualquer uma das 5 grandes artes divinas sem a permissão direta do chefe. Então ele quer pedir algo a ele. Surpresa se espalha pelo rosto do protagonista. O ancião comenta que a resposta dele pode influenciar sua decisão de ensinar a técnica. De repente, voltamos ao passado do protagonista, à sua vida anterior. Os discípulos gritavam para proteger o clã da Montanha Verde, que serviam tão fielmente. Um guarda cansado chega à casa principal, apoiando-se na lança. Ele diz que não podem esperar mais, e o pai então diz que tudo isso é sobre as 5 grandes artes marciais divinas. Os dois se viram e veem o homem cansado. O irmão mais novo revela que também quer lutar ao lado do pai. Porém, o ancião lança ao protagonista o manual original das 5 artes marciais divinas. Então ele se afasta deles, dirigindo-se à porta em silêncio. Parece preocupado com a invasão repentina, mas logo engole o orgulho com determinação. Reunindo sua aura rapidamente, ele ordena que se apressem e saiam. O homem à frente deles não permitiria que seu clã ruísse apenas por causa de um ataque inimigo. Ele então grita que o Esquadrão Muralha de Ferro lutará contra os vilões e defenderá o clã Yon, e todos concordam. Protagonista, observando livros, pensa no pai. No presente, ancião pede para fazer pergunta. Ele pergunta se o jovem conhece a técnica da seda azul verdadeira. Ele já tinha dito ao porteiro que memorizou toda a técnica verdadeira. Mas o ancião interrompe, afirmando que ele aprendeu mais do que essa técnica. O ancião fica confuso, e o protagonista afirma seriamente que domina todas as formas das 5 grandes artes divinas. O pai do protagonista se surpreende com a afirmação, mas o jovem apenas confirma, pensando que, como seu pai o ensinou, gostaria de contar tudo, ou seja, toda a sua história passada e os riscos que encarou. Porém, na vida atual, isso levantaria suspeitas. E sabendo disso, Rojian afirma que ainda não é o momento certo e assim acaba segurando seu bastão. Ele diz que aprendeu tudo na biblioteca de artes marciais quando jovem. Surpreende seu pai ele ainda lembrar de tudo. O pai se questiona mentalmente se o jovem está mentindo. Logo percebe que a verdade está nos olhos do jovem, que domina todas as formas. Ainda assim, não compreende a urgência em aprender e se questiona se há um motivo oculto por trás disso. Então, o ancião reflete e concorda, sugerindo ir ao escritório para ajudar no desenvolvimento do método da andorinha voadora. Na casa isolada do chefe, o protagonista está concentrado em seu pai. Enquanto o ancião acredita que meio mês basta, pois foi o tempo que levou para reunir sua energia. Ele começa a concentrar sua energia com seus filhos, mas nota algo estranho naquele cai. Logo, uma energia imensurável do protagonista começa a preencher a sala, e ele aparenta estar em dor. Seus olhos brilham intensamente enquanto sua energia ilumina toda a casa. A fumaça vai se dissipando lentamente. O ancião está pasmo com o que vê, mas arregala os olhos ao ver o filho. Ele o vê concentrado, mas não acredita, pois ainda não se passou 1 hora desde que ele iniciou os exercícios e já demonstrou grande habilidade. O protagonista suspira profundamente, encarando o futuro com determinação e calma. Mega ataca o clã da Montanha Yon. O protagonista se inclina e declara que concluíram. Ancião admirado com a velocidade. Jovem surpreso acha comportamento estranho. Ele então diz que significou muito sentir o cai de seu pai. O homem barbudo permanece calado por um tempo, mas logo sorri genuinamente. Trabalhou duro e a reunião dos sucessores acontecerá em breve. Nosso protagonista concorda, e seu pai menciona que prefere enviar seu irmão para a reunião, mas o protagonista não parece surpreso. Com uma expressão monótona, ele diz que entende. O pai, surpreso, questiona se Ojon está de acordo com isso. O protagonista apenas afirma, e o ancião questiona se ele realmente não deseja ir à reunião. Mas o protagonista recusa, afirmando que ninguém quer assistir crianças recém-saídas das fraldas se gabando. Só de imaginar isso já o enjoa, deixando seu pai totalmente surpreso com essa atitude. Pouco depois, ouvimos cavalos. O irmão nota a carruagem enorme,
e o protagonista concorda mastigando uma planta. O irmão mais novo comenta que a carruagem pequena é bem rápida, e nosso protagonista confirma de forma monótona. Um mês voa e eles chegam a Anhui, onde todos estão animados com a comida deliciosa. O protagonista pondera se alguém mais deveria ter ido à reunião dos sucessores. Ainda assim, é positivo, pois ele poderá desvendar a essência de seu inimigo. Ele foca os olhos, irradiando uma energia vital azul brilhante. Ele sabe que o inimigo estará ou na grande instituição antiga ou entre os 7 grandes clãs. Se estiver certo, as técnicas manuais do inimigo pertenciam à facção ortodoxa. Além do seu clã, mais 6 estarão na reunião. Ele deve observar atentamente 3 clãs específicos. Com um sorriso, ele revela que são o clã Pen, o clã Myong e o clã Zuji. Levados a uma floresta perto da cidade de Anhui, onde faíscas estão voando, vemos um garoto aparentemente exausto diante das chamas. Ele mostra desespero enquanto se esconde atrás de uma árvore. Um homem à distância joga uma bolsa explosiva. O jovem pula para evitar o ataque, que explode contra a árvore. Depois, o menino cobre seu corpo com energia de Kai azul, esquivando-se desse ataque perigoso. Ele se estilhaça e se espalha pela área devido à explosão. O homem mais velho observa a árvore destruída e conclui que o jovem é veloz. Alguém de outro lugar comenta que é óbvio, e o homem vira o rosto em direção à voz. Uma jovem comenta que, com tantas árvores antigas, é tolice usar fogo. O homem de cavanhaque se prepara. A garota o encara com seriedade. Afirmando que tem uma pergunta crucial, ela questiona se ele já esvaziou os bolsos. O homem, surpreso com a declaração da jovem, admite que está sem bombas. Ele tenta pedir que ela espere, mas ela avança rapidamente, acertando uma palma no abdômen do ancião e lançando vários metros até uma árvore distante. A fumaça se dispersa. Em seguida, o irmão mais novo aterrissa no chão. A garota recolhe a bolsa de dinheiro deixada pelo homem. O irmão questiona por que sempre é ele a isca, enquanto ela reclama do óleo na bolsa. Então, ela comenta que, como irmã mais velha, deveria ser a isca, e se acha injusto, ele deveria nascer primeiro. Ela diz para ele apagar o fogo porque está com fome. São Zushu e Zuzayan. A menina diz que vão se atrasar para a reunião dos sucessores. Devem apressar, mas o irmão caçula pede que espere. Estamos no pavilhão Melodia Espinhosa, com pessoas apreciando comidas e bebidas. Na sala, os irmãos estão aproveitando uma refeição, quando a irmã mais velha nota algo. Ela pensa ter ouvido um grito. Ela pergunta ao irmão se ele ouviu, enquanto ele saboreia o ramen. Ela diz apressada que precisam sair e logo se levanta, derrubando a tigela no rosto do irmão. Ele vê a cena e comenta que não entendeu nada. Ela já está correndo pela floresta iluminada e densa. Até que, em outro local, um bastão voa alto e gira no céu. Arma de lutador ferido. Trajetória estável. Oponente tem base sólida. Há algo além disso. Ele lança o bastão ao oponente. Ele reconhece que uma luta eficaz exige que o adversário encare como uma batalha de vida ou morte. O homem nervoso trinca os dentes. De longe, em um arbusto pequeno, a garota observa enquanto o homem mais velho pede ao mestre outra chance, até que algo cai no arbusto. O irmão da garota se junta a ela para assistir ao treino. Após um tempo na luta, o protagonista lançou um golpe forte no oponente, que mal conseguiu bloquear com sua arma. O homem tenta desviar o ataque empurrando para o lado. Mas quando tenta, a arma para de repente, confundindo. Logo, o bastão é puxado rapidamente. Pronto para atacar novamente, o protagonista surpreende o homem mais velho com sua astúcia. Sem pensar, ele salta e evita o ataque aos seus pés. Com um movimento ágil, a arma ataca de novo, atingindo seu abdômen. Com o grito do mais velho, a garota reconhece o som que tinha ouvido antes. Salivando e lutando para respirar, o homem cai de joelhos diante do protagonista. Acreditando ter vencido, ele sente seu corpo leve, fruto de seu treino constante sempre que possível. Sua técnica genuína de seda azul está agora mais estável. Ele poderá progredir para a técnica dos 4 deuses guardiões. Ele se vira, notando algo. Líder do Esquadrão de Operação Azul. Nome, Shimo. Nosso herói diz que precisa se lavar e deixará os convidados com Shimo, o que o homem mais velho compreende. O homem barbudo aguarda pacientemente até que alguém no arbusto se mostre, afirmando que pode esperar o dia inteiro por eles. O arbusto se agita com um sussurro. A garota se levanta e se revela ao homem, deixando seu irmão chocado e surpreso. Ela se apresenta rapidamente como Jigal Aya, desculpando-se por estar ali após ouvir um grito. Em seguida, puxa o irmão e o apresenta ao homem. O homem barbudo diz que é rude espiar um duelo, enquanto o protagonista questiona se ela realmente pertence a Jigal. Inicialmente, ele sente o toque dessas pessoas, mas há algo mais. Garota diz irmão culpado por correr lá e vai repreendê-lo depois. Os irmãos disparam,
O garoto se esforça para acompanhar. Nosso protagonista lembra que a energia deles difere da dos vilões. Ele precisa ver artes marciais antes de julgar, até um monge pode ser assassino. A garota vira o rosto para o protagonista e o observa à distância, enquanto ele está de costas. Ela percebe que ele está observando e se pergunta a quem vai repreendê-lo. À noite, o hotel está iluminado. De repente, uma grande explosão acontece. Os pratos se estilhaçam, espalhando ruído por todo o lugar. Todos entram em pânico pelo incidente, olhando ao redor e gritando. Fumaça começa a subir em direção à janela. Um homem pisa forte no chão, quebrando-o. Totalmente grotesco, nota que quem machucou seu subordinado está ali, derramando cera no chão. Ele deseja que o culpado apareça e assume que queimará o lugar se não aparecerem. O irmão caçula questiona sobre o fogo, e a jovem explica que é uma sequência do ocorrido no dia anterior. Confuso, o garoto pergunta o que ela quer dizer. A jovem explica que ele é o chefe do homem que ela derrotou. O irmão menciona que precisam da ajuda do clã jovem, mas ela some rapidamente. Ela avança e o garoto decide buscar ajuda sozinho, pois sua irmã estará ocupada. Com elegância e beleza, prepara-se para pousar. Aterrissa suavemente no telhado, observando-os. Então ela avisa que chegou, pedindo que ele pare o fogo. O ferido acusa de ser a culpada. De braço quebrado, ele conta ao chefe que a garota o atacou, sugere capturar e torturar, mas acontece rapidamente. Um golpe pesado atinge seu abdômen. O homem revela que não pode vê-la por causa da pessoa atrapalhando. Ele solicita que ela desça para conversarem melhor, pois deveriam se encontrar frente a frente. A garota nota que ele pode usar a técnica da palma das sombras e pergunta o que acontece se ela recusar. Servos percebem que ela recusou e arremessam saques em sua direção. Com um sorriso, o homem aponta para a garota. Ele mantém seu sorriso malicioso, parecendo estar totalmente no controle. Os saques se aproximam, irradiando uma aura vermelha, prestes a explodir. A garota nota as faíscas e se alarma, mas seu irmão rapidamente salta à frente. Usando a técnica chamada Alma Celestial para pegar todos os sacos, segurando-os, ele pula para outro lado. Com granadas de cera, ele pousa suavemente no chão. De repente, seu rosto mostra dor incomum. Sua irmã corre ao ver que ele foi atingido por um kunai. As armas liberam uma energia vermelha com um toque de veneno rosa, afetando o garoto. A menina logo sente o cheiro e percebe que é veneno. Ela fica desesperada com seu irmão morrer. As adagas voltam às mãos do homem. Diz para não se preocupar. Afirma que há um antídoto, que ela possui para mantê-los vivos e vendê-los. Ele se revela senhor do fogo e relâmpago da filosofia de Mebane. Emanando aura azul, a garota exige o antídoto. Logo, exigências viram uma ameaça envolta em aura. Vemos os destroços da área. Acima do edifício, o protagonista observa tudo. Shipion, o caçula, se aproxima e pergunta se deve orientar o Esquadrão Azul a apagar o fogo. Ele menciona que o clã Gigal pediu ajuda, mas Ojon o tranquiliza, dizendo que o fogo não se espalhará. O mais novo sugere que, se for assim, devem ajudar o clã rapidamente, mas nosso protagonista apenas silencia. Isso confunde o irmão mais novo, enquanto o mais velho continua totalmente focado na garota. Ele deseja que ela revele mais. Ele precisa entender melhor as artes marciais do clã Gigal, pois com essas técnicas, poderiam se igualar. Ele considera que, se forem responsáveis pela destruição de seu clã, a tensão aumenta enquanto observa a garota. Ele revela que transformará toda a província de Rubai em um mar de fogo, começando pela garota se ela provar ser uma inimiga. Outra explosão ocorre na cena. A garota move sua palma. Ela mantém uma postura de batalha firme. O homem alto fica admirado. Ele entende que o segredo do clã Gigal é valioso, revelado pela técnica inicial do Visco Negro Divino. A garota rapidamente concentra sua energia nas mãos, lembrando-se de que precisa se apressar. O homem observa que ela é fria, usando sua técnica secreta só após o irmão cair. Isso a irrita, mas também a faz focar. O homem velho diz que é quase fofo, pois isso terminará sua vida curta. Mas é interrompido ao notar um chute voando em sua direção em velocidade extrema. Inclina a cabeça para trás e desvia do golpe. A garota fica impressionada com o movimento. O homem lança mais 3 adagas. A garota desvia da primeira. Energia na palma. Ela se prepara. Salta no ar, desviando de outra e do olho lançados. Ela usa uma técnica menor de pé celestial direto no abdômen do homem. É lançado para trás com força e desliza facilmente pelo chão. Ofegante, ela nota que o atingiu. Avança de novo, agora mirando a cabeça dele. Rapidamente, um Kamai voa em direção à cabeça dela. Ainda assim, a jovem desvia agilmente do ataque que foi previsto. O homem, surpreso, mantém olhar frio e pálido.
A jovem, percebendo isso, ela se afasta, surpresa por ele contra-atacar após sofrer um golpe forte. Logo após, o homem cospe e comenta que o golpe foi doloroso. Então, ele acredita que vai acabar com a garota e atira suas armas. Diane desvia com agilidade. Porém, mais lâminas são lançadas. Ela consegue redirecioná-las, varrendo-as no ar com extrema força e técnica. Assim que ela olha adiante, vê algo assustador. O homem avança rapidamente em sua direção e acerta um chute em seu lado de imediato. A garota sente o golpe. Usando o braço, ela consegue amortecer o impacto. Ela envolve o braço na perna do homem, segurando-a, preparando um soco com a mão livre. Ela acerta um golpe certeiro no peito do homem. Afastam-se novamente. Ela mostra exaustão enquanto o homem comenta que era esperado. Ele mantém seu sorriso maligno e sarcástico, notando que a garota está sem forças. Ela demonstra desespero, enquanto o homem mais velho nota que a arte marcial a deixou exausta. Lutando para respirar, ela se amaldiçoa por sua fraqueza. Os homens aproveitam sua exaustão e atacam. Cercada enquanto sombras se aproximam, rende os dentes em desespero, percebendo que não há saída. Ao longe, o fogo se espalha pela floresta. Protagonista observa a cena com frieza. Irmão tenta chamá-lo, mas ele logo salta sobre a grade, declarando que atacará todos de uma vez. Nosso herói observa a cena, mantendo uma expressão neutra. Ele solta um suspiro, percebendo que seu irmão é teimoso. Pensa que há um limite para o que podem fazer aqui. O jovem agarra sua arma e se prepara para lançá-la no campo de batalha. Com extrema força e brutalidade, ele arremessa tudo de uma vez para a arena. Um homem bate na garota diretamente nas costelas. Cambaleia para trás da dor do golpe. Admite que não sente mais sua força. Os homens estão contentes que ela parou de pular, achando a cena muito gratificante. Um dos homens quer tirar vantagem dela, enquanto a arma voa em direção a ela. O cajado rapidamente o ataca e o capta de uma só vez. O sangue jorra no rosto da garota, deixando-a com um olhar surpreso. Ela vê o homem cair no chão enquanto todos os outros estão atordoados. Das névoas, uma figura se aproxima. O protagonista mantém a calma. Ele solta um suspiro, e o homem horrendo pergunta quem ele é. A garota percebe o jovem mestre do clã Green Mountain Yang. Ela questiona se ele vai ajudar, mas não entende porque ele a olha de forma ameaçadora. Um homem com rosto de macaco se aproxima intimidadoramente do protagonista. O protagonista avisa que deve responder quando o capitão perguntar, mas ele é interrompido ao desabar no chão inconsciente. Todos ao redor ficam confusos com isso enquanto o protagonista pega a arma que caiu no chão. Ojon coloca a arma no ombro enquanto observa os homens ali. Embora hesitem, eles conseguem cercar nosso herói, intrigados com a ação recente do jovem. O jovem assume postura firme. O líder ordena que o parem. Protagonista libera a aura e se desloca com velocidade. Movendo-se a uma velocidade tão insana que parece haver várias cópias dele, ele avança e derrota um homem grande com um só golpe. Outro é atingido na cabeça e derrotado no mesmo processo. Então o crânio de um homem também é esmagado pela enorme arma que nosso herói carregava. Mesmo após golpes, o menino se recusou a parar e continuou avançando, desferindo dezenas de golpes. Os ossos acabam se quebrando em milhares de pedaços. Um dos braços do homem acaba até torcido na direção oposta. O vilão observa incrédulo, sem acreditar no que vê. E assim, nosso protagonista elimina o último alvo, ficando cara a cara com o último vilão ainda de pé. O homem mais velho está em pânico ao perceber que todos os seus aliados foram mortos, pois o protagonista mirou apenas nos pontos vitais. Envolto em aura vermelha, ele saca uma kunai, segurando duas. O vilão pergunta quem são os heróis enquanto a jovem se ergue. Com o rosto vermelho, ela tenta agradecer, mas ele logo segura seu braço. Ela quer saber o que ocorre, mas o jovem apenas manda que se cale. O que ele deseja é ver o verdadeiro Kai da garota, enquanto a segura. Ele percebe a energia dela. Observando-a, questiona se é inimiga, mas percebe algo. Ele a solta. Nosso herói ordena que ela pegue seu irmão e vá embora, deixando a garota perplexa. Antes de ir, alerta que as principais armas do homem são adagas. Ela menciona que ele tem armas escondidas e alerta que todas as lâminas são venenosas, podendo ser fatais até com um arranhão. Mas o protagonista a interrompe, dizendo para fazer o que ele mandou. Ele insiste que ela saia, dizendo que está atrapalhando. Surpresa, a jovem o encara. Então, ela coloca o irmão nos ombros. O vilão zomba, perguntando se já acabou. Ele ironiza que fingir ser durão diante de uma garota é impróprio. O protagonista identifica suas técnicas como as artes marciais silenciosas do fogo vermelho, deixando o homem surpreso. O vilão pergunta como conhece sua técnica. Sorrindo astutamente, ele pergunta, curioso sobre a arte marcial que o jovem escolherá. A garota, com agilidade, salta alto no céu. Ela segura o irmão com cuidado, mas morde o lábio,
irritada com toda a situação. Ela admite que fará o protagonista lhe dever da próxima vez. Quando ela passa, um esquadrão azul chama o jovem mestre. Ele informa que cuidaram do incêndio no portão sudoeste e pergunta se devem ajudar o mestre, mas o jovem permanece em silêncio. Veterano questiona a situação. Garoto chama o líder, curioso sobre o que ele tem a dizer. O menino se aproxima do líder enquanto observa vários cadáveres. Ele questiona se o homem acha que seu irmão precisa da ajuda de pessoas como eles, pois o que ocorre é um massacre causado por apenas uma pessoa. O homem percebe o peso imenso da arma do protagonista, mas o jovem ainda duvida, com um olhar frio e calculista. Lança outro ataque ao ancião, golpeando na região do pescoço. O rosto do ancião se contorce, adicionando mais grotesco ao seu rosto horrível, e com sangue escorrendo da boca, ele rende os dentes de dor. Com rapidez, ele lança uma adaga no jovem, que se esquiva agilmente com um salto mortal em direção ao adversário. Outro homem não acompanha a velocidade e recebe forte golpe nas costas. Levando-o a gritar de dor, o homem desaba atordoado, enquanto nosso protagonista pousa com graça. O ancião se recompõe, prometendo derrotá-lo. Ugjon responde, afirmando que está entediado, perplexando seu adversário. Admite estar ansioso para ver alguém usar tal técnica marcial. Até agora, o ancião apenas aplicou sua técnica nas adagas, e ele se pergunta se isso não é um desperdício. O homem fica tenso e irritado pelas provocações do protagonista. O jovem provoca, dizendo que nunca viu um ataque de fogo, sugerindo que Maeja não é digno de seu título. Bocejando de tédio, Ojin pede a Maejan para ser honesto, questionando se ele realmente aprendeu a técnica do Deus Silencioso, ou se ele já viu tais habilidades sendo usadas na prática e ação. Então, nos explicam a técnica dos 4 deuses guardiões, uma arte marcial que inicia com a energia divina do norte. Ainda há incerteza sobre o motivo. Um homem de pele escura indica uma parede à frente e a perfura com um dedo. Ele então retrai a mão. Deixando um perfeito, ele explica que a chave do deus da água é a mais sólida dos 4 deuses, tornando-a delicada. No seu auge, pode até bloquear arietes e canhões. Este é o mestre do protagonista, passando-lhe os ensinamentos básicos. Ojin assiste o velho focar sua energia na pedra e, em seguida, desenhar na parede com suas artes marciais. Ele explica que, com o tempo, refina-se suas artes marciais. Em seguida, ele esboça algo peculiar na parede e uma tartaruga-leão gigante, que o velho identifica como o Deus do Norte. Nosso jovem protagonista toca a parede e pergunta como pode despertar esse poder. O velho decide ser honesto e admite que não alcançou esse nível. Ele sugere que Ugjon use a intenção assassina e o espírito guerreiro do adversário, pois a fúria infernal trará à tona a energia do Deus da Água. O ancião rende os dentes com fúria intensa e, com um tom demoníaco, promete realizar seu desejo. Ele larga as armas das mãos e avança antes mesmo de elas caírem no chão. Assim que as armas caem, ele já está longe do nosso protagonista, mas Ojin ainda parece entediado pela situação irritante. O homem, com os olhos ardentes, ele reflete que estas são as lições do silencioso fogo vermelho que mencionou. Ao atacar, jovem herói desvia facilmente. Ele segue com mais 3 ataques, que Ojin também evita com facilidade. Logo, nosso herói conclui que tudo isso é incrivelmente fraco. Ele desdenha, dizendo que é só fogo, longe de uma formiga. Ele pergunta se o homem tem mais habilidades enquanto o vilão segue atacando furiosamente. O protagonista desvia. Jang, tomado pela fúria e com veias pulsando, só consegue amaldiçoá-lo. Com profundo ódio, ele promete que até os órgãos internos do protagonista serão reduzidos a cinzas. Seu coração pulsa com desejo de vingança, por causa da humilhação sofrida. Com isso, ele avança com a mão envolta em chamas fertais. Mas ele logo atinge a parede onde estava o protagonista. A ferida desaparece ao tocar a mão do homem. O protagonista apenas sorri diante da situação. Exausto e com veias pulsando, o ancião nota que o garoto está rindo. Isso apenas o faz atacar com mais fúria, enquanto nosso protagonista pensa que só precisa de um pouco mais. A figura do homem se contorce conforme sua fúria cresce. Ele prossegue com ataques brutais, mas o protagonista desvia com graça e facilidade. Ele sabe que precisa de mais poder. O ancião acerta a arma do protagonista. Ele desfere um golpe de garra, gritando para Ojin ir para o além. Mais rapidamente, o protagonista agarra a mão e entrelaça os dedos. O homem afirma que imprudente e tolo, pois o garoto será queimado até a morte. Com um sorriso arrogante e malicioso, ele canaliza energia, mas sua aura dissipa gradualmente enquanto ri. Ela é completamente extinta quando uma aura azul envolve seu corpo. Nota vapor de água novo ao olhar para baixo. Ele vê um oceano sob seus pés, crescendo como se fosse engolir o ancião. Confuso e incrédulo, questiona o que está acontecendo. Mas a verdade é que ele estava preso na proteção da tartaruga há tempos.
Era a técnica que nosso protagonista queria ativar. Mabin nota que suas artes sombrias foram neutralizadas. Enquanto isso, o herói proclama que o ser despertou. É o deus da água do 60º ano, governante do norte, e usará seu poder. É o deus tartaruga ajudando. O vilão está aterrorizado. Mavan tenta reacender seu fogo, mas não consegue. Com o nariz sangrando, ele questiona se o protagonista apenas reutilizou tudo o que ele usou, seus ensinamentos. Seu sangramento piora rapidamente. Com extrema fúria, ele avança, xingando enquanto lança um soco no protagonista, questionando o que aconteceu ao coronel Ki. Mas de repente, um som estrondoso é ouvido. É o homem arremessado. Ele atinge o chão e nosso protagonista agradece. Rogeon declara que agora consegue invocar a tartaruga facilmente. O ancião súplica por clemência. Contudo, nosso herói, com um tom sério e ameaçador, declara que o deixará brincar com o fogo que tanto ama. O vilão fica aterrorizado. O protagonista foca seu ki na perna, pronto para um chute potente. Pupilas do vilão desaparecem quando o pé se aproxima. O chute acerta, enviando o homem voando para trás. Vilão é jogado nas chamas que causou. Ele grita enquanto o fogo consome seu corpo. Olhos fixos no protagonista. Maban grita enquanto sua língua se derrete nas chamas, mas o protagonista apenas observa, imóvel. Ele exibe um olhar calmo e sério, como se nada o afetasse. Atrás dele, seu irmão observa, atônito com o que vê. Vemos a província de cima após o ataque. Um homem indaga sobre as muralhas externas, que sofreram com o fogo, mas outro homem responde que não está ruim, danos limitados foram um milagre. O ancião revela que o jovem mestre do clã Green Mountain capturou um incendiário sozinho. O mendigo sujo cutuca o colega, pedindo sua parte das informações que ele tiver. Outro homem intervém, dizendo que ouviu que o jovem mestre pegou o incendiário e o queimou. O homem robusto insiste que o jovem mestre é muito respeitado para agir assim. O jovem mestre jamais faria tal blasfêmia. Um homem culto chega correndo. Chegando perto do mendigo, pergunta se veio de longe. O recém-chegado agarra o braço sujo do mendigo, dizendo que ajustaria sua agenda se soubesse que ele viria mais cedo. O mendigo diz que, sendo apenas um mendigo, não deveria tomar o tempo do senhor do pavilhão da melodia espinhosa e que só veio verificar o progresso da restauração. O ancião comenta que tudo está progredindo bem graças à seita do mendigo, e o homem barbudo pede para ser avisado caso surja algum problema. O homem elegante faz reverência e se despede. O corpulento pergunta quem era ele, mas o ancião revela que ele contratou todos para apoiar o pavilhão Melodia Espinhosa. Os dois homens ficam totalmente surpresos e admirados. Ele lidera a inteligência da facção ortodoxa e é herdeiro da seita dos mendigos. Coçando a barba, ele reflete sobre o protagonista, notando que este venceu facilmente Meban, um dos 13 da facção ortodoxa. Chama-se Gutuksen e confessa estar muito curioso, dizendo que é melhor ver por si mesmo como é o jovem mestre. Ele então corre, dizendo que vai mendigar na reunião dos sucessores. Em uma floresta com brisa suave, nosso protagonista treina. Ele pensa no guardião tartaruga, mestre de artes marciais defensivas. É possível transformar sua força em uma arte marcial ofensiva excelente, eficaz na purificação de ki turvo desde antigos. Disse que, se o yin do guardião for forte, então não haverá energia negativa no corpo. O jovem vira seu olhar para o lado. O chefe do Esquadrão Azul questiona se ele concluiu o treinamento. Ele confirma e indaga sobre seu irmão. O homem barbudo diz que Gipion queria ficar sozinho. Nosso protagonista se surpreende, já que não é típico de seu irmão falar assim. A dúvida surge por instantes. Ele observa os outros do esquadrão, mas ele percebe que a atmosfera na área está tensa até que ele percebe algo. Ele vê a garota que veio vê-lo antes. Diz para voltar ao clã Zou, já que se recuperou. A garota rapidamente segura sua roupa e diz que precisa fazer uma pergunta muito importante. Logo avistamos uma árvore afastada. Um suspiro exausto é ouvido. É o irmão do protagonista que está no topo daquela árvore. Ele achava que entendia seu irmão mais velho, mas a imagem do rosto do protagonista, junto com o grito daquele homem, gravada em sua mente, ele percebe que se enganou ao achar que entendia algo sobre seu irmão. Enquanto Gipion reflete, ouve alguém pedindo para parar de ser seguido. Ele percebe que é seu irmão, junto com a pessoa desse grande clã que tem uma pergunta para ele. Ele repensa suas ações, recordando que seu pai lhe disse que espionar era errado, e seu irmão dizia que, às vezes, era a escolha certa. O irmão mais novo desce da árvore, desculpando-se com o pai e consigo mesmo. Atrás das árvores, ele passa a seguir os dois, até que chegam a uma área mais isolada da floresta, onde estão praticamente invisíveis. Ojon suspira e pergunta o problema com a garota. Cria sua esfera de energia, dizendo que a técnica do Visco Negro é uma arte marcial forte. Ela conseguiu acertar diretamente o abdômen daquele homem, Meban. Ela fica intrigada por ele não se ferir.
O protagonista explica que isso é devido à sua chave de madeira, deixando-a perplexa. Ojon percebe que está abordando a situação como um amador faria. Ele revela que o aroma fresco, suave e revigorante de seu chá indica que tem a mesma essência das árvores de bétula, mas falta algo na explicação. As artes marciais daquele homem. Os ensinamentos do fogo vermelho silencioso são uma manifestação de fogo que lembra uma chama intensa. Se você lançar uma bétula nas chamas, elas continuarão ardendo. Ele diz que a garota apenas teve o azar de enfrentar alguém com um elemento contrário. Percebe não ter levado em conta a diferença nas propriedades da chave. Ela treinou tanto, é a causa. O protagonista pergunta se é só isso, mas a garota admite outra pergunta. Ela quer saber por que ele foi mais cruel do que precisava. O Senhor do Fogo e Relâmpago era realmente desagradável e vil, mas acabou queimado até a morte. O protagonista questiona por que ela acha isso cruel, e a garota de cabelo preso responde que qualquer pessoa comum veria como cruel, já que todos estavam chocados assistindo à cena. Finalmente, o protagonista compreende por que seu irmão se isolou e a razão da atmosfera pesada. Este é um fato ortodoxo e ele agiu como um imperador negro, mas reconhece que suas ações não foram inteiramente más. Ele revela que o vilão pôs em risco a vida de seu irmão querido. Ele era um vilão que causou um incêndio, ameaçando vidas, o que a garota concorda, mas tenta acrescentar algo. O protagonista interrompe, dizendo que a morte é justa para todos, pois bons e maus encontram o mesmo destino. Não faz diferença, pois todos deveriam morrer igualmente. Ele explica que acredita que vilões merecem uma morte dolorosa, enquanto pessoas boas devem ter um descanso pacífico e sem sofrimento. A garota continua cética, com um olhar pensativo e bastante impressionada. Ela acha que o garoto tem a mesma idade que ela, mas fala como se fosse da idade do pai dela, o que torna tudo mais estranho. Ela observa que a aura do protagonista lembra a de alguém mais velho e sábio. O jovem menciona que tem só 18 anos. Aeon logo pede que ele relaxe a expressão, pois parece ter vivido muito, mas ele apenas silencia profundamente. Ele se vira, percebendo, e entende que pode ser um problema, pois Gipion está atento. Ele olha para frente novamente, certo de que um dia seu querido irmão mais novo compreenderá. A garota entende que precisa ser cautelosa, pois ainda está apenas recebendo auxílio dessa pessoa. Ela admite que detesta dever algo a alguém, e o protagonista sugere que ela quite a dívida, mas ela logo responde, mandando-o calar a boca. Ela menciona ser um ano mais velha que ele e insiste que a chame de Nuna ou irmã, deixando-o sem palavras. Avançamos para 2 dias antes da reunião dos sucessores em Anhui, onde as pessoas passeiam pelas ruas. Protagonista e Esquadrão Azul chegam a cavalo. Líder anuncia a chegada à cidade de Anhui. Desceram dos cavalos e se dirigem ao local da reunião. O homem anuncia que são do clã Green Mountain Mien e solicita a abertura do portão. Os enormes portões se abrem, dando-lhes passagem. Um senhor corpulento surge à frente, responsável por recebê-los. Com uma expressão séria e um toque de zombaria, ele observa o clã Green Mountain Yon. Ele confirma que este é o clã convidado para a reunião dos sucessores, apresentando-se como Shimo, o responsável pela escolta. O homem corpulento então se apresenta como Aomion do clã Sikvin, dizendo que é uma honra conhecer os guerreiros do clã Yon. Membros do esquadrão reconhecem. Protagonista observa, reconhecendo o nome. Logo, ele também nota a pessoa que está atrás de Aomion. Este homem exibe um sorriso falso, e o protagonista sabe que ele é ligado ao clã Dang. Após identificar esses homens, o herói pensa que deve rapidamente pagar sua dívida a Dang Khan, pois o jovem diante dele é filho do homem amaldiçoado. Shimo, por sua vez, prontamente apresenta o corpulento aos 2 jovens mestres sobre os quais já ouviu muito. Hongmi Yang rapidamente pergunta quem é o segundo jovem mestre, famoso por seu talento extraordinário. Os outros acham isso grosseiro, principalmente por ignorar Ojan. O líder do Esquadrão Azul tenta interferir. De maneira madura, o protagonista pede que se sentem para comerem, e sem retaliação, o rapaz apenas passa pelo gordinho, ignorando-o. Neste caso, o último comenta que, apesar das aparências, o rapaz tem coragem. Jovem mestre Dang Yanshin do clã Dang de Sikvon precisa de coragem para humilhar alguém como eles. Encontro dos sucessores. Durante um evento no salão de banquetes, acontece uma reunião quando os gêmeos Pang Men-ho e Pang Dai-ho aparecem. Ao ver isso, o herói imediatamente se lembra que esse clã é o mesmo dos conquistadores de Ebei. 2 dias atrás, o herói encontrou os gêmeos quando Pang Dai-ho cumprimentou ao examinar sua chave interna. Não parecia vil. Enquanto isso, a garota com quem os dois estão flertando no momento é Moyeon Yanva do clã Moyeon. O que é curioso, já que o protagonista tem um grande ressentimento por esse clã devido ao seu passado.
Por ora, ele percebe que não há motivo para preocupação, restando apenas a chegada do clã Myong. O herói então questiona sobre o sucessor do clã Myong, até que uma garota surge e encontra o Jeon na multidão. Os gêmeos ficam encantados com sua beleza. E do outro lado, e o Namgon do clã Namgon também faz suas conexões. Ele vê a mesma garota e, achando que o sinal é para ele, diz que precisa sair. O rapaz corre até Yin e tenta chamá-la, mas ela só queria conversar com o protagonista. Ela sentiu saudades dele, mesmo após 2 dias desde o último encontro. Nosso herói pede que ela pare de segui-lo, pois está ocupado. O que realmente intriga Yun é porque ela está seguindo o Ojun. Após instantes, eles acomodam a mesa para dialogar, e a jovem elogia as artes marciais do clã Yun. Ele diz que não é motivo de orgulho, pois ainda precisa melhorar suas habilidades. Então, a garota questiona se ele busca ser o mais forte do mundo ou algo parecido. E o que Ojun diz é que ser o melhor é mais valioso do que ser mediano. Apesar disso, Aion ouve com inveja, pois seu clã é quase o mais forte. Voltando à conversa, o herói diz que ninguém é invencível em Murin, então tudo o que resta é continuar melhorando sem parar. No entanto, Aion lembra de alguém digno de ser chamado o mais forte do mundo. Para Aion, essa pessoa é o lendário imperador marcial das 4 direções, que derrotou a seita do sangue há 300 anos. Dizem que ele ganhou esse título ao dominar as 4 artes marciais que potencializam cada atributo. Ela ouviu que ele tinha um dragão dourado apelidado de Imperador do Dragão Amarelo. Mesmo assim, a garota acha exagerado, mas a concentração do protagonista é notável. Sendo alguém com 4 artes marciais, Ojun associa isso à técnica dos 4 deuses guardiões e o Ki do dragão amarelo à forma dos 4 deuses dragões. Talvez o imperador marcial das 4 direções tenha recebido a técnica dos 4 deuses guardiões. Interessado, o protagonista pede para ouvir mais, mas nesse momento, o rapaz do clã Dang aparece para interferir e se senta perguntando se pode se juntar a eles. O que ele já faz sem nem esperar uma resposta, até que Aion concorda sem problemas, já que ele já está lá. Antes de tudo, a garota quer apresentar o colega ao lado, mas o rapaz afirma que já o conhece bem. Porém, ele deixa claro que não está ali para vê-lo, o que já preocupa a garota. O jovem pede que ela sirva o chá, mas a garota devolve a xícara e sugere que ele se sirva. Ganchon recorda que solicitou ser servido, mas a garota se recusa a agir. O jovem recorda que Aion serviu o protagonista, mas era diferente como amigo. O jovem mestre Dang afirma que pode ser amigo, e a garota concorda, desde que ele seja menos rude. Tal reação não era algo que ele esperava. Mas como ela é fofa, o rapaz comentou que era um alívio ela não ser tão obediente como outras garotas. Ainda assim, a declaração ousada fez Jill intervir, pedindo aos convidados que parassem de incomodar os outros e se levantassem. Yanshin avisa ao rapaz que, se valoriza sua vida, não deve enfrentar alguém do clã Dang, mesmo que os Nambon sejam renomados espadachins. Mesmo assim, o rapaz diz que o melhor espadachim não chega aos pés do mais forte do mundo. Assim, os dois começam um jogo infantil de afirmar qual clã tem mais poder. Conforme a discussão se torna audível, surge alguém para opinar. Imponentemente, ele questiona qual tolo se acha o mais forte com o clã Myong presente. Com uma única palavra, ele transforma o ambiente por completo. Esse homem é o terceiro jovem mestre do clã Myong, chamado Myong Oren. Com sua imensa aura, basta descer as escadas para capturar a atenção de todos. Então, voltando ao tema do clã mais notável, ele diz que pode aceitar isso para o Nangon ou o Moyan. Mas, sobre o clã Dang, o rapaz apenas zomba intensamente, enfurecendo o jovem mestre. Assim, Yanshin pergunta de forma rude o que Orin quer dizer. Mia apenas comenta que, no mundo marim, não se deve usar a palavra incomparável de forma leviana. Além disso, pela expressão curiosa no rosto do jovem mestre, o rapaz sugere que ele se acalme, pois parece vulnerável. Para Yanshin, essa provocação foi o limite, e ele avançou sem hesitar para defender sua honra. Mas, com o protagonista entre eles, Aion tentou alertá-lo para se proteger. Não foi preciso, pois a primeira ação veio de alguém que lançou uma taça em Oren, que mal se defendeu. Sem qualquer vergonha, depois que a taça interrompeu a luta, nosso herói ergueu a mão e alegou que foi um erro. Com um ar divertido, Oren acha graça na desculpa do engano enquanto quebra a taça. Assim que seus olhares se cruzam, o sorriso do rapaz se transforma em uma risada. Achando o herói bastante engraçado, ele pergunta de qual clã ele é o sucessor. Antes de responder, o herói sugere a Orun que se concentre no inimigo atual, mesmo que Yanshin alerta que, se Ojun se intrometer sem necessidade, ele será o primeiro a perder a vida neste lugar, e o jovem mestre se prepara para fazer algo louco.
Uma taça é arremessada, acertando intencionalmente a cabeça de Yanshin, causando seu desmaio antes de iniciar a luta, já que ele estava sendo bem irritante. Sem perder tempo, nosso herói se levanta para continuar, mas Ion aconselha a não piorar as coisas. Tarde demais, o protagonista já estava frente a frente com Orun. Ao olhar mais de perto, não dava certeza se era o Kaido vilão. O que ele sentiu antes parecia diferente. Então, o herói emite sua aura para investigar melhor, fazendo Orun perceber rapidamente que estava sendo analisado. Em reação, o jovem cria uma barreira com sua aura para se proteger. Para evitar que a situação piore, Gipion chama seu irmão, mas Ion avisa para ele ficar longe, sem entender a situação. Ela percebe que não dá para deter um homem com olhos assim. Retornando a Yanshin, ele desperta, recebendo auxílio do assistente. Ao recordar tudo o que ocorreu e a humilhação sofrida, o jovem afasta quem tentava ajudá-lo. Ele desmaiou por uma taça, apesar de ser membro do clã Dang. Mais uma vez, a aura do garoto se manifesta. Agora ele emprega a chave dos 3 Yangs para finalmente se vingar. Antes do golpe mortal, irmão alerta com um grito. O golpe avança rapidamente, carregando a força do ressentimento e da humilhação. No entanto, o golpe simplesmente passa ao lado do protagonista, que consegue agarrar o braço do garoto e apertá-lo, fazendo-o gemer de dor. Apesar da dor, Yang teme que seu braço se quebre, mas tenta golpear com a outra mão, mais uma vez frustrada por um golpe no ombro, deslocando a articulação. Desta vez, a dor é ainda mais insuportável, mas o herói não pretende parar, ativando as 12 paredes celestiais do norte. Num dado instante, Yang perde toda a resistência, chorando e até urinando nas calças. No entanto, com a vida do garoto em suas mãos, ele opta por parar, pois ao recordar suas batalhas passadas, percebe que não é hora de focar nisso. Agora, ele só precisa focar em descobrir quem é o vilão. O herói solta o garoto para confrontar o terceiro jovem mestre do clã Myong. Agora mais preparado, Ojon ajusta sua postura para propor um duelo amistoso entre eles. Claro, dado o significado do convite, todos ficam surpresos, inclusive Oren. Ainda admirando o herói, ele menciona saber que é o sucessor Yon da Montanha Verde. E como o mais velho na reunião, ele primeiro tenta expressar sua gratidão por parar o louco que estava arruinando o ambiente. O rapaz sugere que este não é o local adequado para ambos e convida Ojon a refletir sobre isso após uma bebida. Mas o herói apenas diz que ele fala demais, fazendo sumir a lua amigável. O protagonista afirma que, se o garoto não se aproximar dele, Ojon ativa a habilidade de singularidade estática, criando uma ilusão no chão. Para Oren, tudo parece muito estranho, porque enquanto o garoto vem em um ritmo lento, seus sentidos estão em alerta. Num piscar de olhos, eles já estão perto para qualquer golpe acertar. Surpreso, Oren decide atacar primeiro, mas mesmo com o golpe contínuo da corrente de ferro, não acerta nada, pois o herói esquiva de tudo. Os espectadores acham o ataque da corrente de ferro impressionante e ficam curiosos sobre a arte marcial que On utiliza. No entanto, o irmão Imber sabe melhor do que ninguém que estes são apenas os 13 punhos do clã, as artes marciais básicas de punho. Ainda em combate, o herói consegue desviar de todos os golpes do oponente usando essa arte marcial simples e até contra-ataca com um golpe varrido, que não apenas obriga o rapaz a se defender, mas também o empurra para longe. Sentindo a dor do golpe, Oren se preocupa ao perceber que poderia ter quebrado ossos se não fosse cuidadoso. Então, é claro que ele se irrita com o herói, enquanto o protagonista, que sorri e provoca, perguntando se ele vai continuar com brincadeiras. Sendo completamente honesto, o herói libera mais de seu poder e aconselha que Oren deve atacar com a intenção de finalizar se quiser estar em pé de igualdade. E tendo já visto a extensão do poder de Ojon, o jovem mestre Mion concorda instantaneamente. Quase no clímax da luta, um grupo de soldados os cerca, exigindo que cessem a confusão em uma reunião sagrada. E entre eles, Ion, liderando os guerreiros, grita perguntando o que estão fazendo. Agora trazendo mais uma figura influente para o meio da luta do protagonista com Orun. Com os 3 juntos e rodeados por muitos guardas, Ion lidera a discussão, lembrando que Orun, sendo mais velho, deve impor limites. Ele faz questão de criticar o herói por incitar brigas como um delinquente. No entanto, o rapaz ignora, e Ion vê isso como uma afronta ao poder de seu clã. Mas alguém pede para ele parar com essas ações injustas, e quando ele se vira para retaliar contra o intruso, para sua surpresa, é Aiel. Sem hesitar, a garota destaca que estão em uma reunião oficial e exige respeito, deixando Ion sem reação. Para começar sua defesa, recorda que o jovem mestre Yansong arruinou a reunião. Ela questiona por que estão colocando toda a culpa no protagonista. Ion argumenta que o rapaz, além de parar Dang, também atacou Myun. No entanto, Aiel acredita sinceramente que nosso herói falou a verdade sobre o acidente, e, sendo generosa, ela confia nele. Mestre Myun perdoa e concorda.
Ela sabe que o jovem clã da Montanha Verde não utiliza técnicas secretas de arremesso, então Aeon confirma que o erro foi honesto. No entanto, ela também vê um pouco de culpa no herói, por isso pede que ele se explique. Isso gera uma tensão leve entre eles, mas Aeon ainda tem esperança. Ao refletir sobre o tema, Ji Pyong puxa a camisa do mais velho para mostrar que também concorda com ela. O protagonista percebe que foi impulsivo, pois ao imaginar encontrar o vilão, não conteve seu instinto assassino. Ho Jeon elogia as artes marciais do clã Myong e se desculpa, dizendo que tudo o que queria era aprender algumas lições, o que Euron aceita. Sem mais demora por ter arruinado tudo, o herói se lembra que seu pai sempre lhe dizia para pensar antes de agir, e, brincando, diz que pai o deixará sem comer por 3 dias se souber do ocorrido. Então, entre risos, Ho-jong diz que espera que ninguém ali conheça seu pai. E para se desculpar ainda mais, diz que servirá um copo de licor a todos no banquete amanhã. Ele ficaria grato se pudessem perdoar sua grosseria com compreensão. No entanto, inesperadamente, Lord Pain Daeho interrompe as desculpas, chamando-as de bobagem. Por sorte, o herói foi interrompido apenas para ouvir que um copo não bastaria para ele. E animando a todos, ele sugeriu que bebessem juntos até perdoarem o protagonista. Os convidados saíram impressionados com o protagonista e empolgados para o banquete, muito satisfeitos com como Ayan resolveu a situação, contrastando completamente com Yin. Ojon está satisfeito por ter tempo de sobra, enquanto Pang Man o chama Amyeon, conhecido como chicote de aço do dragão venenoso. Então, com Yanshin ainda no chão, os dois saem para conversar. No dia seguinte, no restaurante, tudo parece tranquilo. De repente, surge o capitão Shujon, da guarda de proteção. Ele, buscando clareza, solicita ao protagonista que saia antes do banquete começar. Naturalmente, o jovem questiona o que ouviu, mas o capitão insiste que ele deve sair da mansão antes do banquete ao meio-dia. Ion parece totalmente cúmplice disso. Entendendo que precisará prestar atenção nisso, o herói coloca seus achis na mesa e pergunta se realmente precisa sair, e o motivo de ser expulso. Shujon, o capitão, afirma que o jovem estragou a reunião dos sucessores e tem um longo histórico. Por isso, ele determinou que o jovem não deveria participar da reunião. Diante disso, Ji Pyong grita que eles já resolveram a questão no dia anterior, e foi decidido que seu irmão se desculparia hoje. No entanto, Shushun questiona essa atitude, pois os heróis vieram comer casualmente sem mostrar reflexão. Nessa situação, o capitão solicita que ambos se retirem rapidamente, mas o mais jovem grita que quer dizer mais uma coisa. Ji Pyong diz que o capitão é apenas um guarda de um clã e não pode julgar o sucessor de outro. Shuzong sorri, surpreso com a ignorância do jovem. Ele explica que, sendo o clã Nambon o anfitrião do evento, ele tem o direito de afastar qualquer pessoa que possa causar problemas. Agora, o capitão acha que o segundo jovem mestre foi generoso ao encerrar a situação ontem, mas ele pensa diferente. Insiste para que saiam antes de se envergonharem. O herói então chama seu irmão mais novo e, surpreendentemente, coloca a comida na boca dele, dizendo que devem comer antes de esfriar. Seria lamentável perder uma refeição por um cachorro barulhento. Ignorando a situação, o herói pergunta se deve pedir para a comida ser reaquecida. No entanto, o capitão interrompe a conversa com um pisão no chão. Ko Young pergunta sobre a fala do herói, que apenas pede silêncio. E provoca dizendo que o dono deveria vir buscar o cachorro, que deve estar faminto de tanto latir. O capitão, já sem paciência, puxa sua espada para proteger sua honra, e o intervém, mandando o líder do esquadrão não fazer besteira ali. O protagonista provoca, comentando que o dono do cão apareceu. Enquanto isso, um mendigo come animado, mas fica irritado com os problemas do encontro. Ele aprecia que Noah observe seu jeito de comer, e gosta ainda mais ao perceber que o foco do conflito é o jovem mestre Yon, que derrotou Maeba, querendo ver como isso vai terminar. Retomando o tema, Yun declara que seu clã não vai deixar passar a afronta a um capitão da guarda, enquanto o herói sente que ele é quem foi desonrado. Para esclarecer, ele questiona se o rapaz está tão assustado que manda um idoso fazer o serviço sujo. Obviamente, Yun nega ter medo de qualquer coisa, mas o herói não tem intenção de insistir. Ele entende que o rapaz está ressentido por causa da irmã mais nova. Mas aqui, o melhor seria enfrentá-lo como um guerreiro de verdade, e ao colocá-lo no centro do problema em vez do subordinado. Todos aguardam uma resposta, surpreendendo Yun ao mencionarem Sang-wei. Nessa situação, para evitar a tensão, o garoto pede ao protagonista que cesse as especulações, afirmando que não daria uma ordem, seria vergonhoso. O protagonista sugere que pode afirmar não ter dado ordens, porque assim, não haveria problema em dar uma lição ao capitão da guarda que humilhou outro clã por conta própria. O herói deixa duas opções, repreendê-lo ou o mestre ensinar seu subordinado.
Shuzong então declara que está disposto a assumir a responsabilidade por suas ações, já que tudo foi escolha dele. O herói indaga se pode assumir a responsabilidade com o duelo. Só ao dar uma lição ao capitão, poderão seguir com o duelo e formar uma amizade entre todos. O guerreiro aceita, e Ojon pede para não voltar atrás em sua palavra. Enquanto isso, jovem mestre Oren parece aproveitar a situação. Depois, uma reunião para debater o adversário do herói, Lightning Mag Shushon. Ele é famoso por ser um guerreiro formidável que teria derrotado sozinho 30% dos bandidos em Enaminanhui. Ion comenta que Pion deveria ter parado isso. Ela reconhece a força do protagonista. O mais jovem explica que tentou, mas seu irmão não costuma seguir ordens. Agora, não podem desistir, mesmo ignorando a honra do irmão. A honra do jovem clã não pode cair. Ayan grita que não podem deixar terminar assim. Seu irmão sugere que ela vá ao campo de treinamento para assistir. Proativamente, ele entrega as roupas externas que havia separado para ela. Isso a leva a agarrar roupas e sair correndo enquanto veste, deixando rapazes cansados de seu comportamento. O capitão da guarda questiona se o protagonista está preparado para o treinamento do duelo. Após exibir suas habilidades, Ojon assume sua postura de combate. O capitão anuncia que permitirá ao herói 3 ataques livres, e quando questionado, reafirma isso. É o mínimo necessário para lidar com o jovem de forma responsável. Em vez de ficar feliz, o herói vê isso como uma forma de subestimar sua força. Pronto para lutar, o protagonista encara seu oponente por alguns segundos até retornar a uma posição normal. Curioso sobre isso, Shujong pergunta ao garoto se ele não vai lutar. O herói responde que mudou de ideia, pois quer ver se o capitão se responsabiliza pelo que disse. Caso ele saque sua espada antes dos 3 golpes, Hojang deixa claro que sua cabeça voará. Todos os espectadores ficam perplexos, sem compreender essa atitude, incluindo Orun, que não consegue reconhecer a técnica de lança aplicada. Yun tentou perguntar ao líder da guarda o que estava acontecendo, mas seus gritos não eram ouvidos. De repente, a percepção de um enorme machado se aproximando domina seus sentidos. O protagonista desce a arma verticalmente contra defesas do capitão. Shujang defende, mas sente intensamente a força do ataque do adversário. Sem perder tempo, o herói prepara o segundo golpe, que desta vez é uma estocada, e devido à força aumentada, o líder quase é perfurado. Com as roupas rasgadas, o capitão fica preocupado, especialmente porque agora é hora do terceiro golpe, que consiste em estocadas consecutivas como a anterior. Então, o capitão entende que só pode se salvar se defender. Então, ele saca sua espada e afasta o protagonista. Com sua postura de batalha armada, Shusong não se permite fazer outra aposta porque já passou por muitos testes. Ele entende que, sem bloquear bem, não estivesse mais presente. O herói diz que o líder da guarda não conseguiu e o recorda do que havia dito. O trato era se ele não aguentasse os 3 golpes. Ele seria desclassificado. Hojong promete fazê-lo pagar e avança para encerrar a luta. Das arquibancadas, os irmãos Pen analisam a situação, e Menho confirma com seu irmão algo que já vinha pensando. O resultado parece certo no duelo. Shushon se enfraquece enquanto os golpes do protagonista o acertam. Um golpe específico supera a força do capitão, levando sua espada a acertar sua própria cabeça, provocando um atordoamento que permite a Ojon lançar uma lâmina contra ele. O guerreiro mal escapa, mas já enfrenta outro ataque que pode encerrar a luta. Shushon usa a técnica rolar do burro preguiçoso para um local seguro na arena. No entanto, mesmo estando vivo, usar tal técnica humilha o jovem, especialmente porque ele valoriza muito sua honra como capitão. Assim, Shushon finalmente libera toda sua aura e pede desculpas por mostrar um lado tão indecente como líder de brigada do clã Nambon. Quando estava prestes a continuar suas palavras de coragem, ele foi atacado. Então toda aquela cordialidade desapareceu e com intensa fúria nos olhos, Shushon avançou com tudo que tinha. Em resposta ao ataque, Ojon lança lâminas que tem consigo para desacelerar o guerreiro. Shushon reage usando a técnica das 3 espadas caçadoras. Arremesso perigoso quase atinge o herói, deixando o irmão mais novo preocupado. Para retomar o controle, o herói recorre ao jogo de pés da singularidade estática. Durante os ataques, Shushin não entende por que tudo vibra de forma tão estranha. Mesmo quando ele consegue golpear, o ataque só atinge o escudo do protagonista e volta contra o capitão. Esse é o poder das 12 paredes celestiais do norte, que além de refletir, enfraquece o pulso do guerreiro. O capitão está prestes a ser derrotado, e o protagonista parece ganhar força. Com um último esforço, Shushin pega a espada com a mão esquerda para tentar vencer o jovem. Porém, o herói ativa sua aura, azar do adversário. Assim, os dois lançam golpes consecutivos, e o líder da brigada usa toda sua força para superar o desafio.
mas o protagonista aplica a técnica da lança da besta selvagem. A imagem do ataque se aproximando assusta tanto Shuzong que ele perde a concentração. É vencido pelos ataques contínuos do herói, que supera o capitão, deixando-o em um estado que marca sua vitória. Irmãos Pen, que observaram, estão contentes com o desfecho. O herói não para de avançar. Ao finalizar Shuzong, espectadores gritam para alguém detê-lo. Num piscar de olhos, a lança quase toca o rosto do capitão, mas alguém surge para protegê-lo. É o mendigo do banquete que só queria comer sem ser julgado. O herói o reconhece de imediato, pois ele foi uma figura crucial em seu passado, o líder da seita dos mendigos. Ao ouvir a sugestão, o homem afirma ser realmente merecedor do título. Enquanto tenta bloquear o ataque, Keduksan pede ao herói que avise seu mestre para partir logo. Mesmo assim, o mendigo admite a força de Ojon e quer conversar, pois suas feridas doem. O herói quer saber por que ele agiu assim, mas Deoksang, mesmo perdendo a mão por um erro, não se valoriza. Mudando, o mendigo pergunta como Ojon conhece, não se lembra de ter mendigado no jovem clã. Ojon comenta que ouviu boatos sobre ele ser o próximo líder da seita dos mendigos, mas isso só deixa o jovem confuso em vez de contente. Ainda assim, Bom Deoksang continua igual, como quando era meu parceiro de bebida. O herói só o conheceu após se tornar o Imperador Negro, algo que ocorreria bem depois deste momento. E o mais curioso é que Deoxion não estava nesse encontro no passado. Assim, o herói pondera se suas ações estão alterando o presente. Por isso, ele se questiona se os irmãos Ju estariam bem caso não tivesse ido ao pavilhão Melodia Espinhosa. O mendigo avisa ao herói que várias pessoas aguardam para conversar com ele. Entre os presentes, muitos comentam que a demonstração foi exagerada para um duelo. O capitão da guarda estava totalmente vencido no chão. Vendo a confusão ao redor, o herói admite que sua intenção era realmente derrotá-lo. Daihou intervém, questionando se o jovem não foi longe demais. Todos achavam que era um duelo, mas agora queriam entender por que Rojeon agiu com tanta agressividade. Então, achando que não há motivo para ocultar, o herói revela o ocorrido naquela manhã quando o guarda o abordou durante o café. A história é revelada, conquistando o apoio do público, mas agora contra o jovem mestre Yun, anfitrião do evento. Descontente com a situação difícil de seu colega, Orun também apoia a vontade popular de criticar o jovem. Ao contrário dos outros, ele sugere que Yun deveria ter elogiado mais o subordinado. Tentando mostrar que o líder do esquadrão agia para obter reconhecimento, o rapaz solicita que ele peça desculpas por não gerenciar bem seu subordinado. No fim, percebe-se que Oren faz de tudo para livrar seu colega da culpa. Ainda assim, mesmo que quase consigam se livrar da culpa, o herói observa que é interessante ver Oren agir como um irmão mais velho, e diz que faria o mesmo se seu irmão mais novo errasse, mesmo que ele tenha valores distintos de alguém. Rorin, por outro lado, finge ignorar a indireta do protagonista. HYEO pede desculpas publicamente, confessando a ordem dada a Shushion. Rorin não acredita que seus esforços foram inúteis, prosseguindo. HYEO detalha erros, com outros como testemunhas. Porque está arrependido, ele se desculpa por sua falta de virtude. No entanto, Rojeon recusa publicamente, pois ele só se desculpou para esconder seu relacionamento com Sangva. Após a reunião, o garoto desconta sua raiva socando a parede e gritando. Agora, ele está muito irritado pela vergonha que passou ontem. A pior foi que ele ainda foi humilhado na frente de Aya. Então, ele soca a parede com força total, revelando seu ódio. Após reduzir tudo a escombros, ele atrai o olhar do guarda. Bem atrás dele, solicita que localize e informe logo onde está o protagonista, o que, por ser um guarda fiel ao jovem mestre, é prontamente aceito. Assim que o guerreiro se afasta, Ayan pode livremente intensificar seu desejo de destruir Rojeon. No salão de treinamento, o protagonista chama Darro de repente, deixando o irmão confuso. O garoto lança uma arma para o irmão mais novo, que pega sem compreender. O protagonista pede a Darro que ensine uma lição ao irmãozinho. Afinal, ele acredita que o irmão mais novo tem o maior talento do clã Yon, mas ainda precisa de experiência para desenvolvê-lo. Com o fim do duelo, nossos heróis propõem criar laços de amizade, o verdadeiro objetivo. Agora, ao observar a reação dos jovens, ele concorda em lutar para que se conheçam melhor. Sem perder tempo, Shipion se apresenta e pede orientação a Pen, o que faz o jovem rir com vontade, já animado para começar. Assim, os demais participantes se juntam para também enfrentar aqueles com quem sempre desejaram lutar. Tal é o caso de Yanva, que pede melhorar habilidades com Menho, e o parceiro de Ayan, que busca conselhos de Deoksang, surpreendendo e alegrando este. Enquanto os dois saem para se divertir, o jovem agradece pela gentileza dele. Agora, após a interrupção anterior, o herói pergunta a Coron se está pronto para outra rodada, sem querer parar as outras lutas paralelas.
Aquela entre o protagonista e o jovem mestre Myong faz todos pararem para assistir. Devido à força impressionante, um espectador mal acredita que é o mesmo lutador que enfrentou Shuzan. O protagonista ataca com força total, mas o garoto se defende. Apesar de danificar sua arma, ele contra-ataca, fazendo o protagonista voar, enchendo-o de orgulho. Para seu azar, o herói se ajusta no ar e ataca de novo. Até Oren reconhece que pode não conseguir bloquear. Os reflexos do garoto o salvam, e ele desvia o ataque com seu poder. Até que, não querendo permanecer em desvantagem, Oren ativa sua aura, o que desperta a curiosidade do herói. Ele avança simulando um ataque de espada, e o protagonista reage energizando seu bastão, que vira um machado. E no momento em que se cruzam, é o bastão de Oren que acaba quebrado. Apesar do jovem demonstrar energia, o herói sugere que ele é esperto e deveria parar. Dizendo que aprendeu, ele se despede, deixando o oponente para trás. Mas o motivo real era diferente, pois ao se afastar, imagens da técnica de aura da última batalha invadiram sua mente, enquanto o herói ligava isso ao dia em que seu irmão morreu. Portanto, contendo sua raiva por agora, Rojeon entendeu que esses eram os sinais que precisava para culpar o clã Myong. Na noite seguinte, fora do palácio, o protagonista cultiva, pois agora consegue purificar quase todo o seu Kai Turvo. O rapaz se deita para descansar e observar o luar, refletindo sobre o que descobriu do clã Myong. O método natural de controle de chave de hora é idêntico à arte marcial que ele viu. Conforme a técnica de respiração sexual, o método de controle de chave muda, então líderes de clãs regulam quem pode aprendê-las. Foi difícil identificar a técnica de lâmina, já que o assassino usou uma lança. Mesmo assim, o protagonista luta para controlar seu ódio ao recordar o ocorrido. Há tempos, sem poder algum, o herói se ocultou num bosque de bambu durante a invasão e viu o ataque que matou o Gipion. Mesmo no auge da tragédia, o irmão mais novo manteve o pensamento fixo no irmão mais velho, pois o golpe foi mortal, e mesmo desesperado, o rapaz jamais olhou para Ojon. Ele evitou olhar porque sabia que isso poderia entregar onde estava. Só quando o inimigo sumiu, o herói se mexeu e, sem alternativas, correu, até achar uma caverna onde gritou e chorou por 3 dias e noites. No entanto, nosso herói sentiu uma mudança ao recordar a promessa. Prometeu não deixar arrependimentos. Em meio à tristeza, Duxon surge, comentando que percebe a amargura no ar. Então ele critica Ojon, pois sua intenção de matar murchou as plantas ao redor. O herói se levanta e pergunta por que o mendigo está ali. Duxon responde mostrando uma bolsa. Independentemente do motivo, Duxon sabe que o herói não foi à celebração hoje. Ele veio com a ideia de beberem juntos, e Ojon concordou e pediu para tomar o primeiro copo. Após o primeiro brinde de muitos, Deoxang aconselha o herói a não se preocupar com o segundo jovem mestre. Ele não é mimado, e para o futuro líder dos mendigos, seu charme atrai as pessoas. Diferente de alguém que vive de cara fechada. Deoxang pede ao protagonista para sorrir mais, e Ojon diz que precisa de motivo. O mendigo insiste que sorrir é essencial para revelar coisas importantes. Ojon muda de assunto, serve mais bebida ao amigo e aproveita para fazer um pedido. Pode deixar confuso, mas esclarece que é tarefa para a seita, não um pedido. Nessa situação, Doxin se anima, pois é assim que eles vivem, e descobrindo informações por um preço. Por alguma razão, o protagonista se aproxima e sussurra seu pedido no ouvido do rapaz de forma enigmática. Incapaz de acreditar, Doxin pede confirmação, e o herói confirma. Quanto aos pedidos, não serão difíceis. Deoxang diz que o terceiro será um problema, o que desanima Rojeon. Para consertar seu erro, o mendigo afirma que pode, mas ainda questiona o porquê. Portanto, nosso herói deixa claro que tem um total de 3 pedidos, e diz que, se Deoxang desvendar tudo certo, também entenderá o motivo deles. Pouco depois, 2 pessoas discutem um ataque, e uma observa que foi ordenado. É um homicídio indireto. Mas o mandante acha que o clã do colega tem uma dívida grande com o dele. Sem ouvir uma recusa, ele assume que a oferta foi aceita e instrui o parceiro a estar preparado para o contato. Primeiro, Yansong, o bode expiatório, quer fazer uma pergunta. No final, ele quer saber qual rancor Rain tem contra nosso herói. Embora o sujeito negue sentir isso, Yansong ri alto, afirmando que nenhum cachorro acreditaria nele. Algo deveria ter sido dito após esconder a intenção assassina nos olhos. Para o jovem mestre do clã Dang, seu parceiro odeia o herói. Rain discorda e sugere que o garoto aproveite a chance enquanto ainda mantém seu orgulho. Mesmo mandando o colega calar a boca, Yansong diz que faria isso mesmo assim. Mesmo sem ninguém pedir, o garoto,
com um olhar confiante, afirma que Rojon só voltará a Sikkan quando suas mãos estiverem ensanguentadas. Logo após, a reunião dos sucessores chega ao fim, e o herói pensa que precisa voltar o mais rápido possível, porque há muito a fazer. Desde que soube quem são os vilões, ele não pode parar. Ele deve ampliar suas habilidades marciais e reestruturar o clã. Espera que o futuro líder dos mendigos consiga as informações solicitadas. Há um tempo, Doxin saiu mais cedo, dizendo que é melhor agir enquanto o ferro está quente. Ele mencionou que, para atender pedidos, deveria enviar mendigos investigar ainda hoje. O herói questionou se deveria pagar ao representante dos mendigos em seu clã, mas Deoxang recusou, afirmando que só queria uma boa refeição. O herói confia que seu antigo amigo terá êxito. Agora, os irmãos Pen questionam se os jovens mestres do clã Yang já estão partindo. O herói diz que se encontrarão de novo, se o destino quiser, o que entristece Dao, pois não tiveram a chance de beber juntos. No entanto, Men o parabeniza o mais jovem, pois foi ele quem teve que beber no lugar do ancião. Em meio a bom momento, alguém aparece para se despedir do protagonista. Ain, persistente, pediu ao garoto para almoçar com eles antes de partir. Rojon recusa, mas promete ao garoto que um dia será seu guia em Jiangsu. Ao perceber o ciúme da garota, ele garante que será seu guia. Antes de ir embora, a garota entrega um presente. Ao perguntar o que é, ela diz que é a reluzente tábua de afiar do clã dela. Recentemente, o zoológico iniciou um negócio de metalurgia, e como a empresa está no sudeste de Anhui, a garota pede a Ojon para visitá-los. Ainda assim, o herói não entende o presente, então a garota explica que lanças e bastões não são seu forte, e embora ela não saiba o que é, garante que isso fará algo de qualidade. O protagonista fica grato por não pertencer ao mesmo clã que ela. E em troca, não hesita em ajudar, pois foi ele quem garantiu a sobrevivência da filha e do filho do clã Zubal. O pai consideraria a troca valiosa, levando os sucessores do clã a um acordo. E logo, junto com seu irmão, o protagonista se despede de todas essas pessoas. No final, Aion fica desapontado que o rapaz parte sem sequer olhar para trás. Ainda assim, Yamo não hesita em afirmar que o protagonista era realmente incrível. Apesar de tê-lo visto por poucos dias, ela compreendia como o clã Yan ascendeu rapidamente aos grandes sete. Em tom contemplativo, ela pondera sobre a possibilidade de se reencontrarem. Assim como que tipo de relação terão, se serão aliados valiosos ou talvez inimigos que devem ser derrotados a todo custo. Diferente do jovem mestre na varanda, tão tomado pelo ódio que evita olhar para Oja. Ion instrui seu soldado novamente, pois o alvo está saindo agora. Indo para o clã Yang da Montanha Verde no salão do patriarca, o administrador aparece com um pergaminho de notícias na mão. Ele comunica os rumores de que os jovens mestres estão voltando ao clã, e sem perder tempo, entrega uma carta enviada pelo clã Moyan, o que surpreende os patriarcas, já que não tem relação com esse clã, e especialmente ao ler a mensagem do mestre, pois parece que desejam unir as forças dos clãs. Dirigindo-se ao escritório do patriarca Moyan, ele está ocupado escrevendo cartas, mas um passarinho, indiferente, voa de um galho e acidentalmente pousa na tinta. Ele cruza o pergaminho, estragando a mensagem com suas marcas. Sem perceber a ameaça, o passarinho chega perto da mão do patriarca, exibindo alegria. Ainda assim, ele era um homem cruel que não hesitava em remover obstáculos. Essa era a definição exata do deus da espada, Moyongan. No escritório do patriarca do clã Yon na Montanha Verde, ele continua ponderando sobre essa proposta de negócios inesperada do clã Moyan. Há 300 anos, após o desastre da religião do sangue, o clã Moyan se mudou da província de Liaoning para o meio do distrito central em Yunnan. Desde que se estabeleceram, o chefe Yon achou que não teriam interesse em negócios externos. Mesmo assim, o patriarca percebe que seus planos não darão certo. Então ele pede ao administrador-geral para preparar um pincel com tinta. Dando uma pausa no trabalho, o patriarca aproveita para sentir o ar frio. Está bem frio, e por isso ele se preocupa se seus filhos estão viajando sem dificuldades. Retornando à jornada do herói, apenas o protagonista e o capitão não estão exaustos. Mesmo o irmão mais novo está quase desmaiando devido à febre. Então o herói pergunta se ele está bem, mas o garoto diz que não, pois está cansado e de ressaca. Desde Efei, todos correm sem parar. Shima ordena que as tropas se alinhem. Então o protagonista o critica, alertando que ignorar a resistência vai me deixar exausto. Ainda assim, sem considerar descanso, o capitão vê isso como chance de treino extra ao retornarem. Ojan solicita ao chefe do esquadrão que permaneça enquanto ele busca comida para o grupo. Mesmo com alguém se oferecendo para ir, o protagonista lidera até que, ao entrar em um estabelecimento, acha estranho que não haja ninguém dentro. Com a janela do balcão aberta, o rapaz solicitou ao funcionário oculto comida e água para 30 pessoas. Antes de explicar a situação, o problema em pessoa surgiu para uma revanche.
O jovem mestre Du Clandang mostrou responsabilidade, mesmo com o braço quebrado. O herói ri, e Yanshin pensa que é por estar surpreso. Ojon explica que acha engraçado o rapaz ter coragem de aparecer após ser tão maltratado. Yanshin deixa claro que a ousadia do protagonista termina agora, e revelando uma aura roxa intensa no restaurante, é dito que neste momento, o herói está sob efeito. Ele pergunta se conhece o veneno das sombras. Como ele desconhecia, o jovem mestre Du Clandang se anima ainda mais. O veneno é inodoro e incolor. Além disso, o jovem mestre acredita que alguém como o protagonista jamais perceberia. No entanto, quando estava falando, um golpe daquele lixo acertou seu estômago, fazendo cuspir sua última refeição e ser lançado para longe. O rapaz bateu em vários objetos até que, ao parar, começou a vomitar tudo. Aterrorizado, Yanshin não entende por que usou a energia venenosa dos 3 filhos. E essa energia bastaria para ativar o veneno das sombras. O protagonista se aproxima do rapaz e pisa em seu braço quebrado, fazendo seus gritos alcançarem o gorducho no 2º andar. Vendo tanta brutalidade, Ramin ordena ao rapaz que pare já. Em vez de só gritar, ele desce ao 1º andar com outros guerreiros para intimidá-lo. Ainda assim, o herói mantém o pé sobre o garoto, sem querer interromper a punição. A situação se complica para Ramin, pois seu jovem mestre virou refém. O herói diz ao gorducho para dar um passo à frente ou o pescoço do garoto será esmagado. Então, Amion obedece tudo para proteger seu jovem mestre. Ao perceber uma brecha, ele puxa sua arma e parece atingir o protagonista. Por instantes, Amion acha que salvou o jovem mestre, mas logo essa ilusão se desfaz quando o herói lhe dá um tapa e avisa para não fazer algo tão tolo. Com a aproximação, o herói exige a arma do gorducho. Sem resposta, o garoto suspira frustrado e esmaga a perna de Nangsen. Sem alternativas, Hongmyun entrega a arma, que acaba sendo um chicote de aço. O herói resolve experimentar o chicote, realizando manobras incríveis que fazem os subordinados afastarem o gorducho. Enquanto 2 afastam o líder, o esquadrão Aranha Vermelha se prepara para atacar. E mesmo que Hongmyun grite de longe que eles não são páreo para o protagonista, os guerreiros lutam bravamente até serem inevitavelmente derrotados, 1 a 1, pelo aço do líder que tentavam proteger. No final, os olhos de Hongmyun se arregalam incrédulos, e ele se questiona se toda aquela brutalidade não passa de uma ilusão. Após desferir golpes poderosos, o herói percebe que foi excessivo com a arma. Pensou em usar a corrente do machado de tempestade, que lidaria com seus oponentes. Ojan decide que deve achar outra corrente, abandonando a quebrada no chão sem se virar. Diante daquela humilhação, Hongmyun se recusa a aceitar a derrota e avança com raiva para acabar com o garoto que o desrespeitou. No entanto, quando estava prestes a atacar, nosso herói se protegeu usando o jovem mestre como escudo contra o golpe, deixando Yanshin ainda mais arrasado. Muito preocupado, Amion tenta acordá-lo, mas nesse momento, o herói diz algo ainda mais importante. Como o patriarca Du Clandang lidará com isso? Segundo Ojon, Chunbiwo enfrentará uma dura punição por machucar o filho que deveria proteger, mas depois de assustá-lo, uma condição é dada para permanecer vivo, e a condição é responder a uma pergunta simples, que o garoto acredita ser fácil. Sem obter resposta imediata, Ojon decide conversar mais. Como o local é distante de Fei, o herói menciona que chegaram após 2 dias correndo por várias estradas. Então, há algo realmente estranho, pois os Dang são de Sichuan. Eles não deveriam saber que tomariam essa estrada e acabariam nesse restaurante. O herói solicita que não compliquem mais a situação entre eles. Segurando Hongmyong pelo queixo, ele o questiona para saber quem os alertou sobre sua chegada. Fora do restaurante, o irmão mais novo dorme enquanto o capitão cuida de coisas. Ao ver o protagonista voltar todo ensanguentado, Shimo entra em pânico, ao contrário de Ojon. O chefe da guarda questiona as roupas do garoto, que revela estarem manchadas de sangue, surpreendendo a todos. Ele tranquiliza que o sangue não é dele, não há motivo para preocupação. Além disso, Ojon afirma que já cuidou de tudo que Shimo estava preocupado, pelo que pode ver. Mesmo assim, o jovem menciona que não os matou, mas os deixou em estado vegetativo. Ojon admite que tomou medidas drásticas porque um boato infundado é mais forte que uma espada. Retornando à sua terra natal de carruagem, surge o jovem mestre Du Clanangon. No entanto, ao passar pela cidade, os rumores entre as pessoas criam uma atmosfera incomum. Sem hesitar, o rapaz vai ao escritório do pai para avisar que voltou. Ao encontrá-lo, o líder do clã está rodeado por pergaminhos com desenhos rejeitados. Aida não entende, mas ao examinar os pergaminhos, se esclarece. Tudo se esclarece.
Desde pequeno, o pai desenha orquídeas para acalmar sua raiva. Agora não muda. O patriarca indaga se os rumores são reais, verdadeiros, para a aflição de Yin. No final, o pai quer saber se é verdade que seu filho mandou Yanshin assassinar Ojon. O que mais desaponta o pai é que seu filho recorreu a uma lâmina alheia para lidar com alguém. Ainda assim, ele questiona se suas acusações são injustas. E ele não consegue negar, mesmo quando sua irmã se feriu. Os patriarcas não viram seu filho hesitar. Por isso, ele pondera sobre o que o faria cometer um erro tão absurdo. Primeira hipótese, e algo perturbou sua compostura. Segunda, Jojon superou expectativas. O patriarca pondera uma terceira possibilidade, que ambas as opções são verdadeiras. Por isso, o pai questiona se seu filho tem sentimentos pela filha mais velha do clã Ju, e tentando, Yu não consegue esconder a verdade. O patriarca entende que a única vez que um homem se enfraquece é ao se apaixonar. Reflete a situação atual, sem justificativas. O pai diz que um falcão foi enviado ao clã Ju. Sendo Yun do clã Nambon está qualificado para se casar com a filha deles. Por isso, o jovem se emociona um pouco, mas o patriarca aconselha a não se iludir. Ele faz isso para ajudar o filho a recuperar a compostura, como instrumento, não como esposa. Aya admite derrota, mas garante que não perderá novamente. Agora, mais satisfeito com seu cabelo, o patriarca termina de podar o bonsai e considera que é hora de acertar as coisas com o jovem clã. 20 dias após, os jovens mestres voltam à Montanha Verde, ao escritório do patriarca, onde são recebidos pelo administrador-geral. Neste cenário, o líder do clã os acolhe e orienta o jovem a relaxar antes de oferecer chá ao herói, que sendo batido rapidamente, assusta o administrador-geral. O pai, curioso, pergunta por que o filho está assim, e ele responde que apenas treinou um pouco no caminho, nada demais. Resumindo, ele alternou entre correr por 7 minutos e caminhar para descansar. Após algum tempo, o tempo de corrida subiu para 8 minutos, o que fez o pai se perguntar se isso também ocorreu com o egípcio. No entanto, o herói negou, explicando que todos na Operação Azul do Esquadrão já estavam fazendo isso, incluindo o chefe. Todos têm corrido por 20 dias consecutivos, embora pareça exagero, e Hiro afirma que é só o início. Ele deve atingir o auge das artes marciais, sem certeza de conseguir até o fim da vida. O patriarca vê o treinamento com novos olhos, entendendo que Ojon mudou naquele dia. Ele reconhece que, após tempo, seu filho enfim amadureceu. O patriarca muda de assunto e comenta que ouviu sobre algumas desavenças com o clã Nambon. Então o protagonista explica tudo do começo ao fim, mas fica surpreso ao terminar porque é a primeira vez que vê o patriarca tão furioso. Agora que ele compreende a situação, informa ao filho que o chefe Nambon já pediu desculpas e Sangva admitiu suas ações. Neste caso, o patriarca pergunta se o garoto entende, e Ojon resume que parece que o patriarca abandonou sua filha para evitar brilhar o cabelo. No fim, de forma astuta, evitaram ligar a tentativa de assassinato à família. Então o herói comenta que os métodos do clã Nambon são surpreendentes. Indo direto ao ponto, o patriarca pergunta se devem aceitar as desculpas. E como a vida de um artista marcial está sempre em perigo, o herói é a favor de melhorar sua reputação. O pai diz ao mais velho para descansar. Ele está ativo há tanto tempo. Antes de sair, ele elogia o filho por suas ações, chamando sua atenção novamente. Dessa forma, o protagonista relaxa e agradece humildemente. No dia seguinte, Ojon vai ao campo de treinamento e coloca pesos em várias partes do corpo. Tudo preparado. Começou a treinar sua resistência ao máximo. 2 meses depois, corria sobre a água com a mesma habilidade. 4 meses depois, o vento de sua corrida já cortava bambu ao meio. O novo ano chegou ao clã Yon da Montanha Verde. O jovem persistiu no treino até se sentir pleno. O protagonista, um dia, tirou seus pesos ao alcançar um novo patamar. Com um sorriso no rosto, ele sente que está pronto para enfrentar o vilão. Pouco depois, o mendigo informou que havia cumprido os 3 pedidos, mas se arrependeu de não ter aceitado a comissão. Por isso, ele escreve uma carta avisando que, se não houver um banquete saboroso em 15 dias, fará um escândalo. Para o protagonista, isso era o menor dos problemas, pois o cabelo dos mendigos prometeu encontrá-lo. Ele ter vindo só para entregar a carta indica 2 possibilidades. Ou a informação é tão sensível que seria terrível se vazasse, ou tem muito a revelar. Após reunir informações, Ojon entende que chegou sua hora de agir. Observando tudo do topo das escadas, o patriarca do clã encara seu filho até que ele perceba. Sem hesitar, ele indaga se o filho concluiu o treino de hoje, e Ojon confirma. Então o pai pede que ele o siga, pois há algo que ele quer discutir agora. O herói questiona se cometeu algum erro, só tem se dedicado ao treinamento. Sem mais delongas, os dois vão à floresta de bambu,
onde já discutiram a chave inata do azul verdadeiro. Assim que chegam a um ponto específico, o patriarca pede ao filho que escolha uma arma do suporte. Enquanto reflete sobre o significado disso, Ojon percebe que enfrentará seu pai em um duelo. Para ter certeza, ele pergunta se o duelo será sério, e o patriarca confirma, pois se não fosse, não o traria ali. O protagonista pega uma lança e inicia seu aquecimento. A escolha surpreende o patriarca, mas ele pega sua espada como sempre faz, e libera um pouco de sua aura, assumindo sua postura de combate. Esta é a chave dedicada da espada devota, que é a técnica de espada dos 8 filhos do rei. Portanto, o herói percebe que é para valer e começa a se sentir ainda mais animado. Antes de começarem, o pai pergunta ao filho se ele sabe por que quer ver suas artes marciais hoje. Além de avaliar seu progresso, há outro motivo, mas essa razão é uma que o patriarca só revelará no final do duelo. O que o protagonista entende. Sem mais demora, nosso herói rapidamente avança para desferir o primeiro golpe, mas seu pai consegue desviá-lo para longe. Dado que o bloqueio foi simples, o herói se anima ainda mais para desferir um ataque mais poderoso. Agora, o patriarca deve se defender enquanto os golpes chegam. A troca entre os dois se equilibra, até que o herói desvia de um golpe e contra-ataca, rodando seu centro de gravidade e concentrando toda a energia na mão, para aplicar a técnica do dragão invertido no estilo da palma da andorinha voadora. A força do ataque do protagonista junto ao contra-ataque do patriarca gera ventos semelhantes a um tornado. Mas o herói sai pior nesse confronto, embora o patriarca ainda ache seu poder impressionante. Neste caso, como o protagonista ainda não foi derrotado, Shift revela outra de suas técnicas secretas, por ser seu filho. O protagonista reconhece imediatamente as posturas da espada responsáveis por cortar tudo ao meio por onde o patriarca passa. Num instante, a lâmina se aproxima do rosto do protagonista, que consegue desviar por sorte, enquanto o dano abalou toda a floresta. Sem tempo para respirar, o patriarca avança de novo, deixando claro que a espada projétil está em ação. O protagonista intensifica seu poder. Conforme os dois se aproximam, o patriarca se surpreende ao ver que seu filho está decidido a lutar com toda a sua força. Em resposta ao ataque, o chefe Yon intercepta o avanço com um golpe de espada. Então o protagonista tenta romper a defesa com mais golpes. O que surpreende o pai é que Ojon pulou primeiro para reduzir o poder da espada projétil inabalável. É um ataque persistente que aplica a estratégia de que atacar é a melhor defesa. Técnicas de combate criadas para batalhas reais e mortais. Mais uma vez, seus golpes colidem, gerando mais rajadas de vento, e mais uma vez saindo perdendo. Um herói foi lançado para longe. Apesar de tentativas, seu pai conseguiu se defender até da brecha que ele próprio criou. Para o herói, o patriarca é como um castelo impenetrável, com artes marciais quase perfeitas. Por isso, Ojon se anima ainda mais, pois poderá enfrentá-lo com todas as suas habilidades atuais. Percebendo seu filho preparado para persistir, o patriarca ajusta sua postura. Assim que o patriarca chama o garoto, ele responde que não precisa pedir. Avança rapidamente para atacar antes que a defesa do patriarca esteja formada. Novamente, os ataques de ambos os lados parecem iguais, mas o impacto dos golpes ainda destrói todo o campo de batalha ao redor, gerando uma explosão ainda maior visível até mesmo de fora da floresta. Após os ataques, nosso herói fica de pé na floresta arrasada. Ao perceber sua mão trêmula, ele considera estar azarado. Embora queira prosseguir, parece que só em situações extremas é possível acessar a chave do tigre branco. Ainda de pé e em melhor estado, o patriarca guarda sua arma e pergunta ao filho o que acha de suas artes marciais. O garoto, de forma direta, diz que percebeu seu pai como um artista marcial em busca de plenitude. Para o protagonista, esse pai busca maximizar cada atributo, não se limitando a um único estilo e reduzindo fraquezas com artes marciais abrangentes, como faz o chefe Yon. O pai pergunta se o filho está certo, e Ojon confirma. Então, ao compreender melhor, ele diz que esperava que seu filho trilhasse seu caminho, deixando de lado seu papel de pai e líder. Yon diz que desejava que seus filhos trilhassem seu caminho, mas após o duelo, ele percebeu que o filho trilhará outro caminho. Está mais evidente que Ojon já não quer ser patriarca, e apesar dos sentimentos do pai, hoje, o patriarca reconheceu que Ojon busca algo além daqui, talvez algo que alcance o mundo inteiro. No fim, o duelo de hoje ocorreu porque, após todo o treinamento, o pai desejava oferecer a posição de vice-patriarca ao filho. Ele queria saber se Ojon desejava isso através de suas artes marciais. Um pai não pode controlar seus filhos. O patriarca solicita que o filho demonstre suas impressionantes artes marciais sempre que possível. Mas antes de ir, o protagonista chama o pai, fazendo-o parar um instante. Mas agora Ojon quer dizer que, seguindo caminhos distintos, seu coração sempre estará com Yan. Então, mesmo que o chamem de demônio ou o desonrem para defender o clã, nosso herói declara que apontará sua lâmina para o mundo. Contudo, ao ouvir isso,
o patriarca afirma que é pura bobagem. Se o mundo ousar chamar seu filho de demônio, terá que enfrentar sua espada. O pai sugere ao filho que descanse. Mais tarde à noite, o herói se deita. O dia começa a se repetir em sua mente porque foi oferecida a posição de vice-patriarca. Ojon nunca imaginou que receberia essa oferta em vez de Gipion. Mesmo assim, o jovem se vira e descansa um pouco, desculpando-se em silêncio ao pai por priorizar outras questões. Se ele não parar o vilão, o clã Yong não terá futuro. Os 3 cultos que tentam dominar o Distrito Central ainda estão claros na mente de Ojon. Por fim, toda essa informação na cabeça de Ojon acaba lhe causando uma forte dor de cabeça. Naquela noite, na câmara do patriarca, ele pondera enquanto toma chá à luz da lua. As palavras de Ojon permanecem claras na mente do patriarca. Ele se pergunta sobre sua esposa. O administrador-geral, Tak-Yung, pergunta se o senhor achou o chá insatisfatório enquanto comenta sobre o frio. Sem rodeios, ele informa que recebeu uma resposta do clã Moyan e a entrega ao patriarca para que leia. Os Moyan continuam a propor negócios entre os clãs, então Tak-Yung pediu sua opinião. E sem nem pensar, o administrador é a favor, já que os Moyan são altamente influentes no Murim. Por isso, se o negócio der lucro, poderão ajudar mais gente nas enchentes de verão. Claro, o chefe On entende isso. Mas e se ele estiver em outros planos? O administrador-geral sugere que a filha do clã Moyan poderia resolver isso, se o patriarca a casar com o primeiro jovem mestre. Após um silêncio profundo no salão, Tak-Yang confirma sua sugestão ao chefe do clã. Yan-Hui é inteligente e gentil, tornando a escolha para casar com o primeiro jovem mestre, já que, aos olhos do administrador, o herói se tornará patriarca no futuro. Ele precisará de alguém ao seu lado para protegê-lo. Sendo um conselho de alguém em quem confia, Lord Yon considera seriamente, pois ainda deseja que Ojon siga seus passos. 10 dias depois, fora da mansão, enquanto os irmãos falavam, Deok-Sing trouxe boas notícias. Antes de mais nada, ele perguntou se o banquete estava pronto, pois não comia há 3 dias. O herói disse que, se o mendigo deixasse um único grão de arroz, não ganharia a sopa. Mais tarde, no palácio, Deok-Sing agradece pela comida e conclui, comendo tudo em segundos, fazendo Ji-Pyong pensar nele como um monstro glutão. Nesse caso, o mendigo subestimado no passado. Você devoraria 6 quilos de porco. Enquanto calcula quantas pessoas seriam necessárias, o herói serve chá. Deok-Sing insiste em querer álcool, ignorando que ainda é meio-dia. Mesmo sendo contra, o protagonista não recusa. Então Ji-Pyong vai buscar. Tendo recebido sua parte, o mendigo inicia a conversa sobre negócios, começando por relatar os eventos no Marim. Além de monges fraudulentos do pequeno templo do trovão surgindo, nada de relevante ocorreu. O herói quis saber sobre cultistas atrapalhando pessoas, mas a ausência de adoradores demoníacos levou Ojon a crer que os 3 cultos ainda não agiram. Quanto ao segundo pedido, era sobre o irmão mais novo de Moyangan, chamado Moyan-Wu. O mendigo passa um pergaminho, afirmando que os detalhes estão ali. Enquanto o herói lê, Deok-Sing não esconde sua curiosidade sobre o porquê dessa investigação. O texto menciona acordos de comércio marítimo com Zhejiang. Deok-Sing confirma, pois Wu lidera esse setor do clã, produzindo lucros comparáveis aos fundos de Moyan, o que leva o mendigo a comentar que ele é um homem talentoso. Ele acha curioso que sua personalidade difira bastante da dos irmãos. O herói já sabia disso, pois, no passado, Wood pediu ajuda ao irmão, foi rejeitado, e se submeteu a Ojon. No fim, ele era humilde e benevolente. Então, se o herói quiser unir facções ortodoxas, vai precisar dele, pois, facções não ortodoxas não se resolvem só com força. Sobre o pedido final, antes de revelá-lo, o mendigo pede para fazer uma pergunta. Recebe permissão, ele questiona como o jovem soube. Exatamente. Como ele soube quem é o mais forte do mundo? O clã Myong estava secretamente treinando a espada da morte para ficar mais forte.